Salve! Hoje vim trazer um novo anime de uma garota bruta, pique Graciane Barbosa, mas do karatê é apaixonada por seu amigo de infância, só que ele a vê como se fosse um cara, ela tá em uma friendzone ferrada. Tudo começa com ela se declarando pro Jun debaixo de uma árvore de cerejeira, claramente uma declaração de amor. Jun fala que também ama sua parceira e não enxerga ela como uma mulher. A garota tá na terrível friendzone. Bom, eles são vizinhos e sempre brincaram juntos, os dois começaram a estudar na mesma escola a partir do 7º ano. Quando ela chegou usando o saia, ele perguntou se a mina tava tentando ser uma nova pessoa. Foi aí que ela percebeu que ele não via ela como uma mulher. Como assim, velho? O cara brinca a infância inteira com a mina e pensa que ela é um cara? Que coisa. Eles estão indo pra escola, daí Jun dá um tapinha no traseiro dela, aquele tapinha de broderagem. Ela revida dando um socão nas costelas dele. O cara fica sem entender o motivo. Aliás, ela luta karatê. Chegando na escola, ela tá pistola porque seu amor lhe trata como se fosse um homem. Misuzu é amiga de infância dos dois e fala que ela só tá colhendo o que plantou, porque sempre brincou com garotos e até saía na porrada com eles. Além disso, nunca brincava com a Misuzu quando ela chamava. A mina diz pra ela se tornar um garoto logo. Tomo pergunta se até ela vai lhe tratar como se fosse um homem, mas é impossível porque ela já viu a mina de várias formas possíveis. Bom, Misuzu aconselha Tomo a começar mudando seu jeito de falar, ser menos direta e mais educada. Depois disso, ela tá indo pra cantina com o Jun e põe em ação. O cara diz que ela tá falando igual a um velho. É aí que eles começam a discutir. Ela manda ele partir pra cima, ele vai e nessa hora vaza um pouco do Sugoi Dekai dela. A mina fica super envergonhada e dá um botadão na cara dele pro cara ficar ligeiro. Após isso, ela volta pra casa e seu pai lhe pergunta o que aconteceu com sua cara. Ela diz que brigou com o Jun. Daí ele pergunta se ela perdeu, que não pode perder pra um cara daqueles. É claro que ela perdeu, o velho diz que é patético, como se considera herdeira do estilo Aizawa. A mina manda a real, né, que ele também ensina karatê pro Jun, além disso ela é uma mulher. Nem o pai dela vê ela como uma mulher, cara, que coisa. No dia seguinte, Jun pede desculpa, dizendo que foi ela que começou, além disso tem batido muito nele nesses últimos dias. A mina fica só ignorando, ele tenta fazer ela voltar a falar com ele fazendo cócegas na cintura. É aí que ela dá mais um botadão nele pro cara ficar ligeiro, falando que esse é o motivo dela ficar brava. Mesmo assim, o Bonobo continua sem entender nada, mas pede desculpa. Ele fala que a vida sem ela por perto é muito chata, não aguenta mais nenhum segundo ela ignorando ele. Ela fica toda corada e diz que não vai mais lhe ignorar. O cara fica felizão e diz, meu brother. Na escola ela vai almoçar com Misuzu e ela quer saber o motivo. Tomo fala que se um cara e uma garota almoçarem juntos fica parecendo que são namorados. Misuzu se liga que ela preferia almoçar com ele e vai resolver a situação, é só os três comerem juntos. Tomo já começa a tentar impedir ela. A verdade é que os dois não se dão muito bem, por isso Tomo não queria que eles comessem juntos. Jun diz que o frango frito tá com uma cara muito boa. Tomo diz que ele pode pegar. O cara faz ela colocar na boca dele e a mina fica sem saber o que fazer com os palitos, porque vai ser um beijo de tabela. Os japoneses piram demais com esse beijo de tabela. Depois disso, Tanabe pergunta pro Jun até onde ele foi com a Tomo. Como sempre, Jun não entende nada. Daí Tanabe diz que tá falando daquele esporte intenso que garotos e garotas praticam juntos. Jun pensa que é karatê e diz que os dois fazem muito desde pequenos. Tanabe fica impressionado e Misuzu tá só escutando a conversa. Daí Tanabe diz que Tomo tem um corpão e Jun fala que ela tem ótimas pernas e usa muito bem os pés. O maluco já começa a achar hardcore essa macetada com os pés. Misuzu fica impressionada como o cara não entende nada. Ela vai falar pra Tomo e ela diz que realmente os dois praticam um esporte juntos. Quando ela fala qual tipo de esporte, que é o esporte Sabugara, a mina vai lá e maia o cara na porrada. Enquanto isso, Misuzu explica pro Tanabe que foi um mal entendido, os dois não estão namorando. Na verdade, Jun nem vê a Tomo como uma mulher. Tanabe fica impressionado com a relação dos dois e acha que eles sentem algo um pelo outro e fica pensando em dar uma forcinha pro casal. Misuzu manda ele desistir daquilo porque ele é a única que pode brincar com os dois. O cara fica sem entender, como assim brincar? Na hora de ir pra casa tá chovendo, ela e Jun esqueceram o guarda-chuva e estão contando com a Tomo. O cara manda ela sair de perto, ela diz que realmente ele a odeia. Eles três costumavam a brincar juntos o tempo todo, porque as coisas ficaram assim. Ele concorda com isso, ela até inventava umas pegadinhas muito pesadas, mas na hora da bronca nunca tava junto com eles. A mina pergunta por que ele não entrou em nenhum clube, já que gosta de esportes. Simplesmente porque ele já tá treinando no dojo do pai da Tomo. Além disso, os clubes são separados em masculinos e femininos. Como não dá pra ele ficar com a Tomo, ele nem quer entrar. Daí Misuzu pergunta se a Tomo arrumar um namorado e ficar perdidamente apaixonada por ele, como o Jun vai ficar. O cara já empurra ela pra chuva, parece que ele não gostou muito do rumo da conversa. É aí que Tomo
Tomo aparece lá. Jan pensava que ela ia ali escolher, mas ela chama a Misuzu pra ir junto. Ela tá meio tímida pra dividir o guarda-chuva com o cara, mas Misuzu manda ela dividir com ele. Os dois vão e ela tá muito distante, até se molha na chuva. Ele manda ela encostar mais, mas a mina dá a desculpinha de que tava treinando e tá cheirando a suor. Cheirando ela, ele diz que não tá fedendo e o cheiro é até muito bom. Nesse momento ela fica muito envergonhada e sai correndo. Ele fica sem entender nada. Na escola, o Misuzu pega o guarda-chuva do Tanabe e vaza. O cara é muito gente fina, né? Bom, Jan acompanha ela e pergunta no que ela tava pensando. A mina tá toda ensopada. Ele vê um pouco do Sugoi Dekai dela e também sai correndo todo corado. Dessa vez foi a Tomo que ficou sem entender o que aconteceu. No clube de karatê da escola tem um carinha que tá afim da Tomo. Ele não presta atenção na luta e leva um botadão na cara pra ficar ligeiro. A mina se empolgou um pouquinho. Ela acabou tendo que entrar no clube masculino porque as garotas não tancaram sua força monstruosa. Ela se acha um fracasso como garota. Ele diz que acha ela muito charmosa. A Tomo fica felizona. É a primeira vez que um cara fala aquilo pra ela. Daí a mina pergunta o que nela parece feminino pra ela focar nesse ponto. Misaki, olhando pro Sugoi Dekai dela, diz que não tava olhando e não encontrou nada. Ela fica desanimada, mas ele conserta dizendo que ela tem todos os encantos e é charmosa do jeitinho que é. O maluco mija um guaraná pra ela. Depois Tomo tá saindo do clube junto com Misaki. Tem umas garotas que mijam guaraná pra ele observando. De primeira elas pensam que ele é um cara, mas após ver a Sai, o Sugoi Dekai enorme cai na real. Após isso aí, Misuzu fala pra Jan que Tomo fez um novo amigo no clube de karatê. Ele quer saber qual o problema nisso. Ela diz que é um amigo homem, ele já joga a Xuxa dela fora. Então Jan vai lá e pergunta sobre o amigo. Ela mostra uma foto e ele acha que o cara parece uma mina. Véi, esse maluco aqui é todo ao contrário, mas dessa vez ele tem razão. Após isso, Tomo tá tomando um energético e as garotas que são afim do Mizuki chegam pra bater um papo com ela, dizendo que querem trocar uma ideia com ela depois da aula. Ela pensa que as garotas querem comprar briga e pergunta se elas estão preparadas. As minas já começam a peidar molhado. Depois elas perguntam para as outras garotas sobre a Tomo e ficam com mais medo ainda. Na sala, Mizuko explica que as garotas não costumam brigar com punhos, e sim com argumentos. Ela diz que se elas perderem a linha é só falar que esmaga as duas socialmente. Mano, depois ela vai falar com as minas já em postura de luta. A garota diz que elas gostam do Misaki, como ela se dá bem com ele, Tomo acha que elas querem conselhos amorosos e muda totalmente. Ela sempre teve o sonho de dar conselhos desse tipo. Ela fala que elas podem começar sendo amigas dela para se aproximar do Misaki. A mina vai ajudar elas. As garotas se sentem super seguras, como se estivessem no fim dos tempos e o Super Xandão estivesse do lado delas para segurar no bíceps dele. A Tomo passa essa mesma aura de segurança. Bom, as garotas veem ela com o Jan e acham que ela é só uma garota normal como qualquer outra. Dessa vez começa com a Tomo indo pegar um busão. O Jan já tá lá e chama ela para sentar do seu lado. A mina se senta e fica toda sem jeito. Daí ela fala que prefere ficar em pé. Como sempre, Jan não entende nada e só ela fica pensando nos dois daquele jeito. Aliás, o cara nem trata ela como uma mulher. Seguindo o caminho, o cara dá uma encoxada na Tomo. Ela não tá acreditando e já fecha a mão para sentar o aço no cara, mas de algum jeito não quer que o Jan saiba daquilo. A mina fica toda sem jeito, é aí que finalmente Jan percebe alguma coisa e enquadra o safado do busão. Depois dele levar o cara na polícia e cuidar de tudo, é a primeira vez que ela sente que ele tá lhe tratando como uma mulher. Então ele diz que é bom ela parar de usar saia. O brilho no olhar dela vai embora na hora. Na escola ela fala pra Misuzu e ela fica toda preocupada, mas a mina se acalma quando o Tomo fala que Jan resolveu tudo. Daí ela fala o que o Jan falou, que ela devia parar de usar a saia. A mina perguntou o porquê e ele disse que é porque não combinava com ela. Claro que a Tomo não gostou nem um pouco disso e já desceu a porrada nele. Misuzu diz que seguindo as circunstâncias ele pode ter dito aquilo pro acontecimento do ônibus não se repetir. Tomo fica em dúvida se Jan realmente pensa nela desse jeito. Então Misuzu fala que a saia dela é muito curta e pergunta por que ela usa uma saia tão curta assim. Tomo diz que é porque fica mais fácil de se mexer. É aí que Misuzu se liga que saias não são pra ela e fala pra mina experimentar usar saia sem short por baixo. Tomo não quer, ela acha que isso é coisa de pervertido. Misuzu explica que o jeito normal de usar a saia é com nada além da calcinha. Ela diz que é mentira, se levantar a saia as outras pessoas vão ver tudo. Misuzu fala que é assim mesmo, ela mesma tá usando só uma calcinha por baixo. Tomo já pergunta se ela é aquele tipo de garota. A mina já tá pensando coisa errada. Depois Misuzu fala pro Jan que soube que ele e a Tomo brigaram. O cara não quer papo e vai indo, mas é só ela dizer que Tomo quer ir pra casa com ele e tá ali esperando lá embaixo que o cara muda totalmente. Quando ele chega lá, a Tomo não tá usando short por baixo e o cara buga, mas desbuga rapidamente. Ela tá seguindo as recomendações da Misuzu pra ver se o Jan vai ter uma reação diferente. Ela
Ela pede desculpas por ter batido nele e percebe que o cara tá tendo reações diferentes. Ele até apeita em um poste pra não olhar pra ela. No busão tá todo mundo de boa, ninguém tá olhando pra ela, mas na visão dele tá geral olhando. O cara até fica na frente dela pra ninguém olhar. Ao sair do busão, ela nota que ele tá indo mais rápido que o normal e manda ele esperar. Nessa hora vem um vento e levanta a saia dela. Jan, vendo aquilo, acaba desmaiando. Quando acorda, fala que vacilou ontem, não deveria dizer o que ela tem que vestir. Só não acha legal a mina usar roupas que façam ela se sentir envergonhada, porque isso também mexe com ele. A Tomo acha muito interessante a cara que ele tá fazendo. O maluco ficou um pouco envergonhado falando aquilo. No dia seguinte, Misuzu quer saber o que aconteceu. Tomo fala que ele desmaiou quando veio um vento forte e levantou sua saia. Depois Misuzu fala com ele e diz que tá ligada que ele ainda não falou com a Tomo e parece que ela tá bem triste. A mina zoa dizendo que dessa vez vai demorar pra ele se recompor. Como sempre, ele golpeia ela. Então Jan respira fundo e volta a agir normalmente com a Tomo. Misuzu fica observando tudo. Essa mina é manipuladora, ela é fria e calculista. No dia seguinte conhecemos Carol, uma mina com 2 balões infláveis grandes. Todos os caras mijam um guaraná pra ela. Tomo pergunta se ela é a mais popular entre os caras, quer dizer que também é a mais feminina. Misuzu diz que é difícil de dizer, então Tomo pergunta como ser igual a ela. Misuzu diz pra ela começar soltando esse halter. A mina é maromba, meu parceiro. Daí ela começa a explicar que a mina vem de outro país. Além disso, seu jeito indefeso deve instigar os instintos dos caras. É quase impossível pra Tomo ser indefesa, já que ela só pensa em nocautear as outras pessoas. Depois Tomo tromba com Misaki e Carol, eles são amigos de infância. Ela fala que eles estão noivos. Tomo pergunta se é sério. A mina diz que eles já se casaram 3 vezes e Tomo fica muito surpresa. Misaki já fala que era quando os dois eram crianças. Esquecendo isso, ele pergunta se elas são amigas. Tomo fala que elas nunca conversaram muito, mas são da mesma sala. Carol diz que não se lembra porque não tem interesse em nenhum dos caras da sala. Tomo fala que é uma mulher, só olhar pra saia que percebe isso. Como sempre, estão confundindo a Tomo com um cara. Misaki pede desculpas, dizendo que Carol é meio estranha, mas não faz por mal. Depois de perceber que ela é uma garota e amiga do Misaki, já começa a comprar briga com a Tomo. Ela fica lá chamando a Tomo de boboca várias e várias vezes, até na educação física. Misuko quer saber o motivo, Tomo não sabe, diz que tava falando com o Misaki e só falou com ela uma vez. Aliás, ela disse que é noiva do Misaki. Com essas informações, Misuko se liga na hora que é por causa do Misaki, mas a Tomo não. Depois disso, Carol vai falar com Misuko. Ela quer informações sobre a Tomo. Misuko diz que é a melhor amiga dela e é melhor ir perguntar pra outra pessoa. Carol oferece um bolo como recompensa e a mina resolve escutar o que ela tem a dizer. Daí ela pergunta o que fazer pra derrotar a Tomo. Misuko já pensa em usar ela e recomenda outra pessoa. Então ela vai pedir ajuda pro Jan no vestiário masculino. A garota é meio sem noção. Bom, ela disse que ia derrotar alguém e indicaram ele. O cara se liga na hora que foi a Mizuko que mandou. Como ele não tem nada pra fazer depois da aula, aceita treiná-la. Depois disso, ele vai chamar ela na sala. Tomo fica desesperada com a aproximação dos dois. Misaki põe mais lenha na fogueira, dizendo que os dois devem estar se pegando. Enquanto os dois estão treinando, Tomo vai pro clube de karatê e esbagaça geral pensando neles. A mina é bruta demais. No treino, Carol não consegue fazer nenhum exercício que ele passa, mas ela diz que consegue pular corda. A mina começa a mandar ver e o Sugodekai fica só subindo e descendo. Jan já olha pro teto pra ver se o teto é realmente um teto. Depois de um tempinho, Tom aparece lá e pega ele ensinando como sair de um mata-leão. Carol fala que a inimiga chegou e Jan fala que ela é muito forte. Cara, toma 5 socos por segundo, se pegar a Carol já era. Ela tá pistola e pergunta o que eles estão fazendo. O cara pergunta por que ela tá tão brava. Agora a Carol entende o que a Mizuko falou e se liga que a Tomo gosta do Jan. Ela diz que cansou de ser inimiga da Tomo e também cansou dos exercícios. Os dois ficam sem entender nada. Após isso, Carol leva Misuzu pra comer o bolo e elas vão em uma limusine. Ela quer ser amiga da Misuzu, a mina recomenda ela fazer amizade com a Tomo. No dia seguinte, ela vai falar com a Tomo e diz que é difícil de dizer. Tomo entra em pânico porque a mina fala tudo o que pensa, qual é a loucura que ela pretende falar. Carol diz que quer ser sua amiga e Tomo aceita numa boa. A Carol acha que a Tomo é um anjo, a mina nunca teve uma amiga. Misuzu aceita ser amiga dela também porque a mina parece ser muito rica. Daí ela fica querendo abraçar Misuzu. Tomo tá conversando com o Jan e fala que Carol é legal. Ele fala que Carol e Misuzu são populares com os caras e acaba soltando que já namorou com a Misuzu no 7º ano. Tomo já fica como, hein? Deve ser por isso que ele e a Misuko não se dão bem.
Bom, paramos um dia conversando com a Tomo sobre Misuzu e Carol serem admiradas pelos caras da escola, e ele acaba deixando escapar que ele e Misuzu namoraram no 7º ano. Tomo fica muito surpresa. Eles são seus melhores amigos e nunca contaram sobre isso pra ela, muito estranho, né? Depois de descobrir isso, vai perguntar pra Misuzu da forma mais amigável possível. Ela já chega dizendo que Misuzu sabe que ela gosta do Jun, porque fez aquilo. A mina fala que não sabia na época, até porque ela só falou isso no 9º ano. É aí que Tomo fala que elas são melhores amigas e ela devia ter falado sobre o namoro. Misuzu fala que os dois queriam esquecer daquilo e nem deu tempo de falar, porque o namoro só durou 3 dias. Então ela começa a contar o que aconteceu. No 8º ano ele chegou chamando ela pra tentar namorar com ele. Claro que a mina aceitou. Ela disse que foi porque as outras garotas gostavam dele naquela época e queria exibi-lo. Mas acabou percebendo que estava chegando no limite no 1º dia de namoro. Ele chamou ela pra dar um rolê de bike fazendo a mina pedalar por 40 km, só pra mostrar uma vista bem legal. Misuzu perguntou se ele era um idiota. A mina quase teve um infarto pra ele mostrar uma vista comum. No outro dia ele chamou ela pra fazer aquilo de novo. Em 2 dias de namoro a mina acabou perdendo 5 quilos. A Tomo pergunta se isso é ruim. Misuzu fala que eles são loucos. Bom, ela chegou ao limite no 3º dia e foi lá pedir pra terminar, mas simplesmente o Jun terminou primeiro. Isso abalou ela de um jeito cabuloso. Até o momento atual ela ainda não perdoou ele, cara. Agora tá explicado porque eles se odeiam tanto. Tomo pergunta se ela ainda sente algo por ele e ela diz que não, só sente ódio daquele cara. Daí Tomo pergunta se eles se beijaram e ela fala que não. O máximo foi ir pra escola de mãos dadas e chamar pelo primeiro nome. Com isso a Tomo fica bem tranquila. Na verdade a Tomo acha que isso aí nem foi um namoro. Depois Misuzu vai falar com Jun. Ela tá de boa porque já planejava falar aquilo pra Tomo. A mina fala que só veio perceber agora que naquela época ele evitou a Tomo o 7º ano inteiro. O cara já muda de expressão na hora. Ela tá ligada que eles voltaram a ser melhores amigos depois do término. Ela acredita que algo aconteceu e o Jun tenta mudar de assunto. Será se ele se afastou porque descobriu que a Tomo era uma garota, velho? Voltando da escola, Tomo pergunta se não tem mais nada entre ele e Misuzu. O cara fala que não. Daí ela pergunta se ele gosta de alguém e ele fala que não. Ela fica felizona. Sinceramente, eu ainda não sei como esse cara não percebeu que ela gosta dele, velho. No dia seguinte, eles estão chegando na escola e Misaki vai falar com a Tomo. Ela apresenta o Jun que já dá um tapão no Misaki. A Tomo já pergunta se ele tá ficando maluco e faz o cara se apresentar direito. Jun tá ligado que ele faz karatê e diz que quer tirar um X1 pra derrotar ele com todas as suas forças. A Tomo pega ele de jeito e pede desculpas. Parece que alguém ficou com ciúmes, não é mesmo? Depois ele pergunta por que ela tá se dando bem com o líder do clube de karatê masculino. Ela fala que teve que mudar de clube por causa de alguns acontecimentos. Nessa hora, Jun se lembra do pai dela decepcionado por a mina tá aprendendo karatê na escola e perguntou se ele também ia se juntar a ela. O Jun com toda convicção afirmou que não. Agora ele não pode entrar no clube de karatê com a Tomo por causa do que falou. Chega o final da aula e ele chama ela pra eles irem embora juntos. Tomo diz que não vai dar porque combinou com as minas de tomar um chazinho. Ele fica meio pra baixo e ela promete que amanhã eles vão embora juntos. As minas vendo aquilo não acreditam que eles ainda não são namorados. Cara, eu tenho que dizer que eles formam um casal perfeito. Na volta pra casa, Misaki tromba com o Jun no ponto de ônibus e fica meio tenso. Jun se lembra que a Tomo pediu pra ser mais civilizado com o Misaki. Ele começa a puxar assunto e nota que o Misaki tá bem longe. Já no busão, o Misaki pergunta se ele não pensa em entrar no clube de karatê da escola. Jun fala que não, fazendo uma cara muito feia. Além disso, ele acha que não consegue vencer a Tomo. É outro motivo pra não entrar no clube. Misaki fala que a Tomo disse que não conseguia vencer ele. Jun diz que é só no dojo do pai dela porque não tem regras, daí ele pode apelar. Misaki pergunta se eles trocam socos de verdade e ele fala que sim. O cara diz que não pode fazer aquilo porque a Tomo é uma garota. Jun fala que não queria fazer aquilo, mas a Tomo já parte pra cima na intenção de matar. Assim o cara fica sem saída, dá um socão nas costelas dela ou vai jogar no Vascão. Tomo é tão boa no karatê que Jun fala que queria ser igual a ela. Misaki percebe que ele também admira a Tomo e se sente mais próxima do cara. Jun manda ele não dizer nada do que eles conversaram pra Tomo com um olhar opressivo e o cara já peida molhado. No dia seguinte, Tomo soube que eles se encontraram no busão e pergunta como foi. Misaki fala que o Jun é até legal e a Tomo fica felizona que ele percebeu. A partir do 8º ano, Jun ficou meio intimidador e não conseguia fazer amigos. Ele até apresentou alguns caras, mas eles ficaram com medo demais. Tomo tá feliz que Misaki não é covarde igual os outros caras. O pior é que ele também tá morrendo de medo do cara. Saindo do karatê, ela diz que Jun é legal e tal, mas não a vê como uma garota.
garota. Misaki diz que o Jan sabe, afinal, nessa hora o Jan chega e faz o Misaki mudar de assunto. A Tomo acha que eles estão se dando muito bem. O Jan tem um olhar opressivo, cê é louco. Mifumi e Ogawa estão bebendo um suquinho em uma lanchonete falando sobre a Tomo. Elas falam lá que saias não combinam com a Tomo, ela parece um garoto e tal. Eu acho que elas estão mijando o Guaraná pra ela, hein? Do nada a Tomo chega lá dando um salve. Quando elas veem que a Tomo tá usando uma calça, já ficam envergonhadas. Ela não entende o porquê. Daí elas vazam de lá e a Tomo não sabe o porquê. Misuzu diz que é por causa de sua roupa. Deixando isso de lado, ela pergunta se a Tomo anda saindo com o Jan ultimamente. Ela fala que ele convida, mas ela fica meio constrangida. Misuzu diz que ela escolhe os momentos errados pra ser feminina. E realmente, né? Bom, ela aconselha a Tomo se apressar pro Jan não encontrar outra pessoa. Ela aconselha a Tomo convidar ele pra um encontro. Depois a Tomo convida ele e o cara aceita e fica muito animado. Daí Tomo vai falar com as minas e elas combinam de comprar algumas roupas pro encontro. Na loja Tomo fica impressionada e elas compram lá as coisas. Ela agradece pela ajuda e Misuzu diz que só quer saber cada detalhe do encontro. Bom, chega o dia do encontro, Tomo chega com sua nova roupa e Jan fica meio... acho que nem o metaforando consegue metaforar ele, velho. O cara tá sem expressão nenhuma. Misuzu tinha falado pra Tomo ir em um lugar diferente, mas eles vão no lugar de sempre dar umas rebatidas. Tomo acha que não vai conseguir rebater na mesma velocidade que ele, mas consegue de boas. Depois eles vão no boliche e o cara tá segurando uma bola de 16 libras. Ela acha que não consegue nem segurar, mas tenta e consegue de boas. É aí que ela percebe que o encontro não pode continuar assim e chama ele pra ir no karaokê. O cara aceita de boas e ela se impressiona. Então eles vão no karaokê e Tomo tá achando o lugar apertado e escuro. Um lugar perfeito pra dar aquela macetada. A Anjinha e a Diabinha incentivam ela a tomar uma atitude. Daí Jan pergunta se ela não vai cantar. A mina diz que não dá nem pra imaginar ela cantando. O cara pergunta o que ela quis fazer lá então. Daí Tomo pergunta por que ele aceitou tão facilmente se nem tem interesse em karaokê. Ele fala que é porque ela falou que queria ir. O cara fala que desde criança ela só queria fazer coisas malucas. No começo ela só arrastava ele junto. Ele sempre ia com medo, mas quando tentava fazer sempre era divertido. Jan fala que ela é a melhor. Nessa hora Tomo percebe que a intenção do Jan é se divertir. Já a intenção dela é se divertir, mas de outra forma, né, cara? Bom, ela começa a cantar uma música infantil e com a voz dela ficou muito bom, cara. O Jan quase morre de rir. No dia seguinte ela fala como foi o encontro. Ele não quis cantar e ela ficou por 3 horas cantando músicas infantis. Depois de fazer isso aí por 3 horas, cada um foi pra sua casa. A mina ficou muito envergonhada com essa situação e ele até gravou um vídeo. Elas vão lá pedir pra ver o vídeo, mas a Tomo já chega correndo atrás delas. Jan percebeu que ela tava muito diferente no encontro. Será que finalmente ele percebeu? Mano, agora eu quero arrumar uma namoradinha igual a Tomo-chan. Começa com o Tanabe dando um salve pra Misuzu. Ele fica felizão que dessa vez ela não ignorou, mas a mina já pergunta quem é ele. Olha que os dois estudam na mesma sala, hein? Depois ele vai conversar com o Jan e fala que queria ver a Misuzu sorrir. Nada contra ela ser fria e calculista, mas quer saber como fazer a mina sorrir. Jan pergunta como assim, ela ri o tempo todo, pelo menos quando tá com ele, e o cara fica pistola com isso. Tanabe fica morrendo de inveja, mal sabe ele que é um sorriso de deboche, mas é um sorriso, né? Daí Jan fala pra Tomo que Misuzu sorri muito. Tomo fala que quase nunca vê ela sorrindo. É aí que ela se pergunta se a Misuzu ainda sente algo por ele. Enquanto isso, Tanabe tá tentando fazer a Misuzu sorrir e é oprimido com uma faixa na boca. A Carol também recebeu o mesmo tratamento. Tomo pergunta como aquilo aconteceu e simplesmente ela tentou dar um beijo na bochecha da Misuzu. Tomo se liga que a mina teve sorte que foi só fita adesiva. Tanabe vai perguntar pra Misuzu o que é preciso pra lhe fazer sorrir. É aí que ela pergunta se ele gosta dela. O cara fala que sim. Então ela manda ele parar com as brincadeiras e abordar de forma séria. Se fizer isso, vai levar um fora com um sorriso. O cara fica mijando o Guaraná pra mina. Depois Tomo diz que ficou sabendo que ela vive sorrindo na frente do Jan. Isso significa que... Misuzu fala que não significa nada, mas dependendo do ponto de vista, ela gosta dele. Tomo já fica em choque. O Jan é um cara que sempre tem pensamentos sérios, mas ela tá ligada que quando ele tá com a Tomo, fica pensando em algo totalmente diferente. A mina até dá o seu sorrisinho falando isso. No dia seguinte, Tomo vê umas garotas se abraçando, fazendo brincadeirinhas, e fala que também queria ficar agarrada assim com uma garota. Misuzu acha que finalmente ela tá saindo do armário, mas não é isso, ela só quer interagir com suas amigas daquele jeito. Misuzu pensava que ela agia estranho perto das garotas de forma natural. O pior é que ela até que tentou agir daquela forma, mas sempre que fazia isso as garotas começavam a se afastar. Por que será, hein? Eu
o abraço dela deve ser mais ou menos um mata-leão. Bom, elas são amigas há 10 anos e Tomo quer tentar fazer aquele tipo de coisa. Ela diz que não vai machucar. Misuzu até ia aceitar, mas depois de ouvir aquilo acha melhor não. Vai que a Tomo quebrou uma costela dela sem querer, né? Depois Carol descobre que Tomo quer um abraço e já chega oferecendo um abraço. Quando ela abraça e nota que a mina é fininha, macia e cheira tão bem, fica mijando o Guaraná pra ela. Daí já fala pra Misuzu que talvez não seja uma garota. Misuzu manda ela ficar de boa, que aquela dali é um modelo especial. Tomo tá querendo se comparar com a garota mais feminina da escola e é complicado. E já que ela é um modelo especial, Tomo quer saber como são as outras garotas. Ela vai dar um abraço na Mifune e depois dá um na Ogawa. As minas ficam como? Mijando o Guaraná. A Misuzu fica observando tudo com sua cara de peixe morto. Quero dizer, cara de frio e calculista. Após isso, Carol abraçou a Tomo várias e várias vezes durante o dia e ficou mais próxima dela. No dia seguinte, ela chegou de novo abraçando a Tomo e parece que a Misuzu não tá gostando muito disso. Carol não consegue perceber que a mina tá brava pela falta de expressão. Tomo fala que quando ela tá brava a expressão muda um pouco e a aura também. Cara, olhando aqui eu não percebi mudança nenhuma na expressão, mas tá beleza. Carol pergunta por que ela tá brava. Tomo diz que foi depois que ela começou a ter mais interação feminina, mas ela não é de ficar brava com esse tipo de coisa. Carol já se liga que pode ser sua culpa. Depois ela vai pedir desculpas pra Misuzu, mas ela fala que não precisa se desculpar. Então vai lá e pede desculpas pra Tomo por ter descontado suas frustrações nela. Daí já fala que não se importa com o contato físico dela. Tomo fica felizona e já dá um abraço na mina. É aí que Misuzu pergunta por que ela não abraça o Jan. A mina quer, mas não é tão simples assim. Misuzu manda a real, que ele fica grudado nela o tempo todo, não tem problema em lhe abraçar uma vez. A Tomo nem tinha percebido ainda. Eu não sei como ela não percebeu, já que sempre reclama dele fazendo isso, cara. Então ela se prepara pra pegar ele de jeito. Quando dá um abraço por trás, o cara se abre pra evitar. Será se ele se assustou com o Sugoi Dekai? Ela fica sem entender. Ele fala que ela já tá no ensino médio, tem que parar com essas coisas. A mina fica pistola, porque ele faz isso o tempo todo. É aí que ele diz que pode fazer, mas ela não pode tomar a iniciativa. Então toma uma ele na porrada e com razão. Misuzu e Carol estão observando tudo, e Carol diz que quer ser a amiga número 1 da Misuzu. Ela tá querendo roubar o lugar da Tomo, mano. No dia seguinte, Jan vai acordar ela, a mina fica pistola. Foi o paizão que mandou, mas ela não quer nem saber. A gritaria acorda a mãe da Tomo. Jan chama ela de tia e a mulher não gosta nada. Como assim tá insinuando que ela é uma véia? O nome dela é Akemi. Daí ele vai comer um rango que a Tomo fez, um arroz com sardinha no capricho. Ele pergunta se o paizão não vai comer também. A Akemi fala que ele faz tudo no dojo, comer, dormir e quase nunca volta pra casa. Ela diz que eles só ficaram quando se conheceram, até hoje ainda fica tímido na frente dela. A mulher tá muito pistola com essa situação. Isso é a abstinência de sabugadas. Olha que o dojo deles parece que é em casa, dá um passo e chega no dojo. Então eles chegam atrasados no dojo e Goro fica pistolado, mas é só a Akemi chegar dizendo que foi sua culpa, que o cara fica mansinho e até desmaia só de ver ela. Isso é porque fazia muito tempo que ele não via ela. Temos aqui o segredo do casamento duradouro, não conviver com sua esposa. Depois Tomo fala que o paizão é patético. Jan pergunta se ela acha realmente que um cara apaixonado por uma garota é patético. Ela fala que sim e o Jan concorda. Com toda certeza essa é a conversa de dois sigmas. Bom, Tomo fala que quando precisa ele sempre protege a mamãe. Desde o tempo da escola ele é assim. Na escola Carol quer pedir conselhos pra Misuzu e Tomo é obrigada a comer sozinha com o Jan. Ela vai lá e a galera fica comentando que eles são namorados. O cara tá felizão e ela morrendo de vergonha. O conselho que Carol quer pedir chega, é o Misuzu. Ele vê ela como uma irmãzinha. A mina quer saber como contornar essa situação. Mais uma friendzone, amigos. Eu diria que é muito fácil sair da friendzone. É só parar de ser amigo da pessoa. Depois disso, Tomo fala que ficou muito envergonhada com a situação. É aí que Mifune chega chamando ela. Ogawa está sendo paquerada. Tomo quer saber qual o problema nisso. Ela foi pra um encontro de casais. Tomo fica impressionada que elas participam desse tipo de coisa. Cara, normalmente esses encontros sempre acabam em macetadas. Bom, ela fez par com o Zé Droguinha do terceiro ano. Um cara cabuloso. Mulherengo, só quer dar aquela sabugada e vazar, sai dando em cima de várias garotas. Além disso, todas que deram um fora nele sofreram as consequências. Então manda elas ficarem tranquilas que vai resolver a parada. Então ela vai lá dar um fora no cara e manda ele deixar o Ogawa em paz. Ele fica impressionado com o tamanho da Tomo e até dá uma zoada. A Tomo é impressionante, cara. 1,80 de altura, 42 de braço. O cara dá um fora na Tomo e manda ela vazar que não quer nada. Ele fica um pouco mais ameaçador com a Ogawa, daí a Tomo dá só um no bucho dele. O maluco foi de base só com um chute da Tomo. As garotas ficam com medo dele se vingar, mas a Tomo diz que tá de boas, ela tanca. As minas já ficam como? Mijando um Guaraná, velho. A mina é bruta, meu filho. O Zé Droguinha chamou seu grupo de amigos pra maiar a Tomo na porrada.
Jan escuta eles falando isso e não dá outra, já chega no chutão, se apresenta e a porrada come solta. Depois disso o grupo de caras vai se desculpar com a Tomo, daí ela vai pra casa com o Jan e não entende por que eles foram se desculpar, nem pegou tão pesado assim. É aí que ela nota o machucado e pergunta como ele se machucou, o cara fala que tropeçou. Ela fala que desde o 7º ano ele vive tropeçando, parece que ele cuida dela igual o paizão cuida da mamãe, muito brabo. Esses dois formam um casal perfeito. Já começa com Carol perguntando que horas elas vão na casa dela no fim de semana. A Tomo não combinou nada e a Misuzu também não. Na verdade é a primeira vez que Carol fala disso e a mina fica falando como se já tivesse combinado isso há muito tempo. Bom, chega o fim de semana e elas vão lá seguindo o mapa que Carol deu. Logo chegam em um muro que não dá pra ver casa nenhuma, a propriedade deve ser enorme. De repente aparece uma mulher com o mesmo jeitinho da Carol, aquele jeitinho maluquinho de ser. As minas nem tem dúvida que ela é parente dela. A mulher fica surpresa que elas são amigas da Carol, até pergunta se a Tomo tem intenção de dar uns pegas nela. Mais uma vez a nossa querida Tomo foi confundida com um homem. Bom, a mulher manda elas entrarem e Misuzu já tá querendo ir embora. Tomo fala que não vai tancar aquela situação sozinha. Realmente pra aguentar duas Caróis é meio complicado, né? A casa é meio longe e o caminho é como um labirinto. A mulher fala que até se perde às vezes. Misuzu fica com mais vontade ainda de ir embora. Então elas chegam na casa. Essa mulher é mãe da Carol. Ela só saiu por algumas horas e mesmo assim chega abraçando ela dizendo que ama muito. As duas sentiram muitas saudades uma da outra, cara, é muito amor. Daí Carol dá um abraço na Tomo e tenta abraçar a Misuzu também, mas a mina não curte muito. Carol fala que as tranças delas estão combinando e Misuzu desfaz as tranças na hora. Elas vão pro quarto da Carol, Tomo se impressiona e até pergunta se ela é uma princesa. Conversando um pouco dá pra notar que a mãe da Carol é bem protetora. A mulher não quer que ninguém coma o seu pudinzinho. Misuzu diz que vai no banheiro e a mamãe já estava na porta escutando a conversa. A mina vai no banheiro e a mulher segue ela. É aí que Misuzu pergunta o que ela quer. Ela diz que Misuzu foi má com a Carol e já pergunta se ela é uma garota má. A mina com seu jeitão frio e calculista pergunta o que ela faria se dissesse que só é amiga da Carol por causa do seu dinheiro. A mamãe dá risada e fala que ela é uma garota muito fofa. Misuzu se sente derrotada. A mamãe conseguiu metaforar a Misuzu, mano. No quarto, Carol chama Tomo pra jogar Reverse, um jogo de tabuleiro. Tomo diz que não vai pegar leve, só que 5 minutos depois foi solada pela Carol. Misuzu volta e ela encarrega a mina de dar uma revanche na Carol. Misuzu até tava confiante, mas também foi solada. A mina tem esse jeito de boboca, mas é cabulosa. No final do dia, as minas vão pra casa. A mamãe abraça as duas e pede pra elas voltarem lá de novo. Pra completar a sessão de abraços, a mamãe e a filha se abraçam. No dia seguinte, Tomo tá preocupada com a prova porque esqueceu de estudar. Misuzu chama ela pra estudar em sua casa e Carol pede pra ir também. As duas se espantam, mas Misuzu aceita de boa. Nessa hora, Jan chega chamando o Tomo pra estudar, dizendo que vai lhe ensinar a matéria. Misuzu pergunta qual foi a colocação dele no teste geral. O cara ficou entre os 30 primeiros. A mina ficou em primeiro lugar, então a Tomo vai estudar com ela. Depois disso, o Tomo ficou bem surpresa. Normalmente ela tenta juntar os dois, e na verdade a Misuzu também quer ficar um tempo com sua amiga. Bom, daí elas chegam na casa de Misuzu e Tomo tem aquela nostalgia porque fazia muito tempo que não ia lá. Carol pergunta se ela não vai lá e Tomo diz que quando eram crianças Misuzu disse pra ela não ir na casa dela. Ela mesma já esqueceu o motivo. Mas a Misuzu não. Acontece que a Tomo era aquele tipo de criança que quebrava tudo e esbagaçava a casa da mina. Só quem já teve um amigo destroçador de brinquedos sabe como é. Bom, a mamãe dela chega em casa e quando vê um tênis tamanho 44 já acha que a Misuzu arrumou um namorado. Ela entra lá e acha que a Tomo é a Kemi. Ela diz que a mina tá muito parecida com sua mãe, mas não é pra ficar igual a ela quando crescer. Eu não sei o que tem de errado com a mãe dela, mas Carol fala que ela é fofa que nem a Misuzu e a mamãe já fala que não gosta desse tipo de gente. Coitadinha da Carol. Bom, ela é muito boa em matemática e já ensina a Tomo rapidão, mas as duas não deixaram o cálculo. É aquela coisa, né, meu amigo? Sem cálculo, sem nota. Misuzu ensina muito bem, até a Tomo consegue entender e já fala que assim talvez possa entrar na mesma faculdade que ela e não seja apenas um sonho. Misuzu fica bem surpresa que ela quer fazer isso. Tomo fala que ela é sua melhor amiga, pode ser difícil, mas vai conseguir. A Tomo já deu duro pra entrar na mesma escola que ela, agora vai dar duro pra entrar na mesma faculdade. Depois disso, saiu o resultado da prova e a Tomo ficou entre os 100 primeiros. A mina tá felizona. O Jan ficou na posição 54. As minas dão uma zoada nele e o cara põe os acessórios de cabelo das duas em um lugar bem alto. A Misuzu ficou em segundo lugar e a Carol em primeiro. A miserável é um gênio. No
dia seguinte, Jan fala que comprou um Bomba Pet 100% atualizado no camelô. Ela curte bastante esse jogo e até se lembra que quando eles se conheceram, ele era um garoto gamer. O cara não gosta nada de ser chamado assim. Ele convida ela pra ir na casa dele jogar, ela fica empolgadaça. Como amanhã não tem aula, ele diz que ela pode dormir lá e pros dois jogarem a noite inteira. Claro que a Tomo não vai dispensar um X1 no Bomba Pet e aceita na hora. Só depois percebe que aceitou dormir na casa dele. A empolgação do Bomba Pet fez ela esquecer de todo o resto. Tomo já tá querendo desmarcar, mas Carol e Misuzu não vão deixar. Depois Jan chama ela pra voltarem juntos pra casa. Ela diz que vai voltar com Misuzu e Carol, então ele diz que espera ela em casa. Misuzu chega dizendo que aquele charminho que a Tomo tá fazendo é até melhor pra rolar uma macetada. Já em casa, Tomo fala pra mamãe que vai passar a noite na casa do Jan. Ela aceita de boas e já tá pensando no nome do neto. Daí Tomo vai falar com o paizão, ele também aceita de boa e fala pra ela não incomodar. A falta de preocupação dele chega a preocupar a Tomo. Então ela chega na casa do Jan e descobre que os pais dele saíram de viagem. Ela fica um pouco nervosa e ele pergunta se ela queria falar alguma coisa com sua mãe. O Jan é um cara puro como todos os homens. Se ele chamou pra jogar um Bomba Pet, eles vão jogar um Bomba Pet. A Tomo tá pensando coisa errada, mas eu consigo entender a mina. Ela come o curry dele e acha delicioso. Ele diz que qualquer hora seria legal comer a comida dela. A mina diz que é só pedir. Bom, ela vai tomar banho lá. Ele acabou de tomar banho e fala que é só reaquecer a água e entrar na banheira. Tomo com sua imaginação fecha e imagina o Jan na banheira e fala que prefere só uma ducha. A mina é meio tímida. Ela toma uma ducha e na hora que entra na banheira ele fala que deixou a toalha na porta. Tomo grita, mas fala que não aconteceu nada. O Jan sozinho no quarto pensa coisa errada e já dá um tapão na cara. Tomo pergunta o que aconteceu, mas ele não diz nada. O clima ficou meio estranho. Ela até se pergunta se ele estava pensando nela. Daí ele já chama ela pra jogar, tá tudo de boa. Então começa aquela clássica partida de Bomba Pet. A Tomo faz um gol de primeira, mas perde. Jan fala que é porque ela só ataca. A mina manda ele não encher o saco chamando ele de garoto gamer. Ele já pega ela de jeito e rola um clima. Mas é claro que eles continuam jogando. Chega 9 horas da noite e ela fala que uma vez ficou acordada até 11h30. Ele zomba dizendo que já ficou acordada até meia-noite. A mina se impressiona. Só que dessa vez eles não tancaram ficar acordados até tarde e vão dormir às 10. Estamos sentindo o cheiro dele porque tá dormindo na cama do cara. Se pergunta se eles vão só dormir mesmo. Parece um desperdício. A Tomo tá na intenção de dar uma macetada. Ele fala que foi divertido, ela concorda. Daí ele pergunta se ela acha que eles serão sempre assim. Nessa hora a Tomo cria coragem, mas o cara dormiu. Ela aproveita pra ver o rosto dele de perto, porque não tem muita chance de ficar olhando. Tomo brinca tapando o nariz dele. É aí que o Jan pega ela de jeito e ela fica se perguntando o que tá acontecendo. Mas ele tá dormindo e já dá um mata-leão nela e é claro que ela começa a mimir também. No dia seguinte, Jan se assusta porque acordou do lado dela. A Tomo fala que ele se mexe muito enquanto dorme. Então ela vai pra casa achando que foi muito divertido. É aí que se lembra de tudo que aconteceu. Depois daquilo, as coisas entre os dois ficaram estranhas por uma semana. Misuzu e Carol já se ligaram na hora. Assim acaba mais um episódio. Dessa vez começa com o Jan dando um presente que a Tomo tava querendo, um óculos esportivo, aquela Juliette falsificada de 10 conto. Ela agradece e pergunta por quê. A mina tinha esquecido que é seu aniversário e na moral ela ficou muito estilosa com esse óculos. Tomo diz que agora ele tem que respeitar porque ela é mais velha. Todo ano ela faz isso porque faz aniversário primeiro. Quando chega na escola, buga a Misuzu com sua Juliette falsificada e diz que é um presente de aniversário que o Jan deu. Agora que é mais velha fala que se Misuzu quiser pode lhe chamar de irmã mais velha. Todo ano ela faz isso com a Misuzu também, e olha que são apenas alguns meses de diferença. A mina dá um livro de presente de aniversário e é claro que a Tomo amou, só que não. A Carol dá logo uma barra de ouro. Tomo acha que é um pouco de exagero. A partir de hoje o meu sonho é ter um amigo igual a Carol. Misuzu vai pôr o dinheiro da Carol em ação, elas vão fazer uma transformação na Tomo. No fim de semana elas se reúnem na casa de Misuzu, elas vão deixar a mina o mais feminina possível. Tomo diz que é uma sensação estranha. Misuzu pergunta o que? Ela tá falando de usar maquiagem e pergunta se seu rosto ficará lindo igual o da Misuzu. A Tomo foi tão sedutora que a Misuzu deixa a Carol terminar a maquiagem. Daí elas terminam. Tomo ficou totalmente diferente. As garotas acham que ficou linda. Eu preferi a de antes, mas tá beleza. Pra ficar mais feminina ainda, Tomo fica mais polida na fala e no seu jeito. Agora todos vão ficar caidinhos por ela. Do nada, Misuzu e Carol dizem que estão a fim de tomar um sorvete. Tomo diz que vai ir comprar já que elas fizeram tanto por ela. A mina caiu direitinho. A intenção delas era fazer a Tomo sair na rua vestida daquele jeito. Nem deixam ela entrar pra se trocar. Então Tomo vai no
mercadinho e em geral fica olhando, ela acha que tá muito esquisitona. Até o Jan tá no mercadinho, ela fica imaginando uma desculpinha pra justificar estar vestida assim, mas o cara nem percebeu que é ela. O moleque até desconfiou, mas não tinha certeza, então não disse nada. Tomo pega as coisas rapidamente e vai dando um fora, mas acaba caindo. O Jan vai ajudar ela. Ele percebe que o rosto é igual ao da Tomo, mas o resto não. Pra ele seria um problema a Tomo daquele jeito. Bom, ele trata ela de um jeito bem leve, a Tomo fica muito impressionada. Na hora que ele ia vazando, ela pede pra eles caminharem juntos um pouco. Quando eles vão, ela se pergunta o que que tá fazendo. Agora o Jan tem certeza que não é a Tomo, por causa que a mina é mais alta. Ele nem notou que ela tá usando um salto. Mas também, né, esse maluco aqui é tapado demais. Tomo pede pra ele parar de olhar tanto pra ela. A mina tá se sentindo esquisita usando aquelas roupas. Jan fala que acha que ela tá bem bonita e a mina fica mijando o guaraná. Aliás, ela tá controlando sua voz pra ficar mais feminina. Eles estão passando por um campo de futebol e tem uma mina driblando geral. A Tomo até se empolga. Ela fala que gosta de assistir esportes. O cara diz que gosta de pessoas assim. A Tomo fica ainda mais corada. Eles falam sobre o menino e a menina que destroçaram no fute. Os dois parecem ser grandes amigos. Jan pergunta o que ela acha que vai acontecer com eles no futuro. Ela diz que seria maravilhoso se eles se tornassem namorados. Jan fica mal na hora. Ele diz que também tem uma melhor amiga e as coisas entre os dois têm sido um pouco diferentes. Ela pergunta como ele gostaria que fossem no futuro. O cara ainda não pensou sobre isso. Ele só quer derrotar ela completamente. Tom pensa em revelar sua identidade. Talvez assim ele veja ela de outra forma. Mas Jan muda de assunto falando sobre o sorvete. Tomo cai na real e sai vazada. Nessa hora Jan fica com dúvida se é a Tomo. Cara, tava um pouco diferente, mas eu acho que dava pra perceber, né? Chegando na casa de Misuzu, as meninas estavam preparando uma festinha. Elas comem o bolo e Tomo fala tudo o que aconteceu. No dia seguinte, Jan analisa o rosto da Tomo e leva um botadão na cara pra ficar ligeiro. O cara fica felizão de encontrar a verdadeira Tomo-chan. Na escola vai começar um interclasse de queimada. A Tomo estoura uma bola contra as garotas e ninguém quer que ela participe. Todas fugiram. Até a Carol ficou com medo da Tomo. A mina tá mais bruta que o normal. Misuzu diz que ela sempre fica assim antes de eventos esportivos. Bom, a professora leva a Tomo pra entrar no time masculino. A rapaziada fica felizona, principalmente o Jan. Então chega o dia do interclasse. Os arruaceiros do terceiro ano descobriram que tem uma mina no time adversário e acreditam que vai ser bem fácil vencer. Eles não contavam que a mina era a Tomo-chan e já entram em pânico, e é claro que são solados. Daí eles vão enfrentar o time do Misaki. Tomo e Jan não vão pegar leve. Misaki diz pra rapaziada que a prioridade é a segurança. Os caras ficam sem entender o que ele quer dizer, é só um jogo de queimada. A partida começa e Misaki é esbagaçado. Agora a rapaziada entendeu o que ele queria dizer. O time dos bravos foi pra final. Eles vão ter que enfrentar o gorila da escola, o cara mais forte, Gomu Takeru. Chega a hora e o cara tem 2 metros de altura e mais de 180 quilos. Aliás, eu inventei essa informação. Talvez o cara tenha 1,70 e 100 quilos, eu não sei. Só sei que ele tá shapeado. Ele fala que soube da fama da Tomo, mas está decepcionado. Não achava que ela fosse uma mocinha tão delicada. A Tomo fica felizona ouvindo isso. Normalmente ela é confundida com o cara. Takeru percebe que ela tem força, só que tá mais interessado no Jan, porque ele é atlético, porém não tá em nenhum clube. Ele faz uma proposta: se ganhar, a Jan entra no clube de judô. Claro que o Jan aceita, mas nem sabe o que pedir se vencer. Bom, a final começa. Tanabe vê Misuzu e a cena, mas leva uma bolada e já era. O pior é que a Misuzu nem tava olhando pro cara, velho. Ele foi de base à toa. Takeru fala que o da hora dos esportes é que se estiver seguindo as regras pode machucar os outros. Tomo e Jan não acham essa atitude nada legal. Misuzu e Carol já notam a hipocrisia dos dois. Continuando, o Takeru vai esbagaçando de um por um. Tomo fica pistola e arremessa, mas o cara é um monstro. Takeru joga nela e dessa vez a mina mais bruta não vai tancar, só que Jan se sacrifica por ela. Essa é a cena mais emocionante que você vai ver hoje, amigo. Eu confesso que quase chorei. Com isso, a Tomo fica pistola. Jan já fala que agora eles vão vencer. A Tomo não perde pra ninguém. A mina arremessa com toda a força. Um arremesso irregular que passa por baixo das pernas do Takeru. Um passe perfeito pro Jan, mas quem pega é Tanabe e elimina o Takeru. O Jan não tava esperando por esse passe aí. No final, eles acabam sendo campeões e se liga na felicidade deles. Esse é o meu casal. Depois, as minas dão os parabéns pela vitória. Misuzu nota que ela não tá tão feliz assim. Tomo gostou de jogar com ele. Fez ela se lembrar dos velhos tempos. A mina até desejou que as coisas continuassem assim pra sempre. Ela quer ter uma relação com o Jan pra eles fazerem besteiras juntos, mas parece que vai ser difícil. Só tem uma coisa pra dizer pra Tomo: o futuro é pica. Misuzu fica mal por só conseguir fazer coisas para seu benefício próprio. Pense aí em uma garota fria e calculista. Enquanto isso, o Takeru chama o Jan pra eles resolverem a parada direito. Eles vão e Jan vence ele no judô. O cara fica sem acreditar que perdeu. Jan fala que ele abaixou demais a guarda. Eles continuam lutando até de tarde. Takeru conseguiu mais vitórias que o Jan, mas o cara não usou o karatê em nenhuma das lutas.
lutas. Como o Jan luta karatê e ele judô, o Takeru considera que perdeu. Ele pergunta qual o motivo pro Jan ter ficado tão forte, já que não compete. Ele diz que foi para alcançar umas costas largas, mas agora que as coisas mudaram, não sabe como enfrentar a situação. Depois disso, Tomo ficou sabendo que ele enfrentou o Takeru. Jan fala que perdeu, mas com certeza ela venceria. É aí que Tomo diz que ele superestima ela demais. O maluco acha que a mina pode até ser capaz de cuspir fogo. Tomo manda a real, que na parte física ele sempre será mais forte. O cara se lembra da partida, ele não esperava aquele passe, imaginou que a Tomo venceria sozinha. A verdade é que ele tem uma dependência da Tomo, precisa da mina ao seu lado. Jan almeja ser como ela, como seu pai, como sua mãe. Zoeira, ele só almeja ser como a Tomo mesmo. Bom, dessa vez começa com o Jan correndo, fazendo aquele cardio. Ele vê uma escada e se lembra da resposta que deu ao Takeru, que quer ficar mais forte para alcançar as costas de uma certa pessoa, que no caso é a Tomo. Eles se conhecem há 10 anos, Jan se mudou de Tóquio para essa cidade e Tomo foi dar aquele salve. Ela toda animada e ele com respostas secas. O cara até confirma que em Tóquio os carros flutuam e tem robôs gigantes pela cidade. Tomo já pega o videogame dele para testar e acaba quebrando. Jan fica pistola e dá um socão na cara dela que a mina vai a nocaute. Ele percebe que exagerou, mas Tomo pede pra ele dar mais 100 socos, porque quebrou algo que era importante pro cara. Se não fizer isso, ela não vai se sentir melhor, só que pra ele já foi suficiente. É aí que finalmente eles se apresentam e ela acha o nome dele muito legal. Depois disso, o Goru, o paizão, foi se desculpar pelo que a Tomo fez. O Jan já peidou molhado quando viu o tamanho do cara. O véi queria pagar o prejuízo, mas o Jan disse que já tava tudo tranquilo. A Kemi chegou lá mandando ele não aterrorizar os novos vizinhos. Os dois têm muito medo da mamãe. Ela pediu desculpas e olhando pro Sugoi Dekai dela, Jan diz que tá de boa. Temos aqui um apreciador de Sugoi Dekai. A Tomo pediu desculpas dizendo querer ser seu amigo e é claro que ele aceitou. Foi aí que eles começaram a brincar juntos e as brincadeiras da Tomo é uma loucura total. Escalar montanhas, nadar nos rios e muito mais. Um cara da cidade não estava acostumado com um nível hardcore desse. Ele até se machucou um pouco, assim começou a chamar ela pelo nome e a mina ficou felizona. Jan começou a sentir algo estranho por ela e achou um absurdo. Isso porque ele não sabe que ela é uma mulher, pelo menos não ainda. Logo Misuzu começou a brincar com eles, ela já chegou comprando briga com o Jan. Tomo acha Misuzu engraçada por comprar briga com todos e eu não sei porquê. Bom, eles foram pegar insetos no topo da escada. Tomo subiu com a Misuzu nas costas e o Jan tava quase infartando sozinho, achando que a Tomo era um monstro. Misuzu dá aquele sorrisinho porque ele ficou pra trás. Nessa hora o cara sobe a escada correndo pra chegar primeiro. Mesmo ele chegando primeiro, a mina ainda zomba da cara dele. Os dois querendo se esbagaçar e a Tomo achando que eles viraram melhores amigos. Na caçada de insetos, Tomo pega uma barata gigante. Misuzu acha muito nojento, mas é só o Jan falar que custa milhões de ienes na loja que a mina muda de ideia. Assim eles foram se tornando melhores amigos e o cara começou a pegar o ritmo da Tomo. Só de estar perto da Tomo ele já tava se sentindo mais forte. Porém, certo dia uns valentões pegaram o videogame dele e o cara percebeu que era fraco. Tomo pergunta o que aconteceu com sua bochecha. Ele diz que tropeçou. Misuzu usou o cara e dessa vez ele não achou ruim, até zoou junto. Ele fazendo isso, a Tomo já percebeu que tinha algo de errado. No fim da tarde ela devolve o videogame dele. Jan não curtiu muito porque foi muito arriscado. Tomo já pega ele de jeito pra ele deixar de ser trouxa. Ela fala que se ele tá com problemas vai ajudar, afinal eles são amigos. O cara tá frustrado porque não conseguiria fazer algo parecido por ela. Com certeza ele não conseguiria peitar os valentões. Jan emprestou o videogame pra Tomo fazendo uma promessa que só iria pegar de volta quando se tornasse um homem mais forte que ela. Foi aí que o cara entrou no dojo e começou a treinar pesado. Já se passaram 10 anos e até agora ele não foi pegar. Tomo ainda tá jogando. Ela se pergunta quando ele vai pegar, já que é bem mais forte que ela. Essa foi a incrível promessa do Jan e até o momento ele se sente mais fraco que a Tomo. Bom, com a chegada das férias de verão o negócio é ir para a praia. Jan fica surpreso que Misuzu foi, ela não curte praia. A mina não queria ir, mas Tomo comprou um biquíni e Carol instigou ela a ver a cara do Jan vendo a Tomo de biquíni. Ela fala que tá ansiosa e ele pergunta pra quê. Daí as minas já botam pra ele carregar todas as coisas. Chegando na praia tá geral se divertindo e tem essas garotas sentadas na banana. É claro que uma boy em formato de banana, amigos. Elas vão trocar de roupas e Jan fica olhando pra cima pra ver se o céu é realmente o céu. A Tomo nem quer sair do vestiário. Jan entra lá e ela tá toda envergonhada. O cara chama ela pra ir e fica tão impressionado com o Sugoi Dekai que fecha o zíper com tudo. Misuzu fica morrendo de rir da cara dele. Daí Carol e Tomo vão curtir na água. Jan fica com Misuzu. Carol e Tomo são uma tentação, mas ela não. Pelo menos é isso que ela pensa. O cara não disse nada. Tomo já arrasta ele pra água também. O coitado do Jan ficou 100% bugado com o poder do Sugoi Dekai. Mifune e Ogawa vê que a Tomo e a Carol também estão na praia e notam como a Tomo é impressionante de biquíni. Achou melhor nem
nem ficar perto dela, pra ninguém comparar. Misuzu entende elas, a mina tá passando por isso. Carol já abraça o Jan e Tomo não gosta muito, ela taca água nos dois. Depois Carol pergunta pra Misuzu como espirrar água dói tanto, e é simples, qualquer coisa nas mãos da Tomo vira uma arma. Ela pergunta por que Jan fica fugindo delas, mas parece tranquilo com ela. Misuzu fala que é por causa do Sugoi Dekai. Ele é um admirador de Sugoi Dekais grandes, um verdadeiro homem de cultura. Enquanto isso, Tomo tá se divertindo e um cara chega dizendo que ela é uma gracinha. A mina acha incrível e pede detalhes do que fez ele pensar isso. O cara vai lá com uns papos meio estranhos, mas ela não quer mais saber dele. Ele fica insistindo e ela já tá pensando em sentar o aço nele. É aí que o Jan aparece e manda o maluco vazar. Ele pergunta se ele é o namorado dela, mas o Jan fala que não. O cara sai de lá morrendo de medo. Quem é que vai peitar esse monstro? A Tomo já fica como? Cai Jan por ele. Daí Jan pede desculpas dizendo que deve ser um incômodo pensarem que ele é seu namorado. A Tomo já fica, como assim, mano? Tu tá maluco? Ele vai ajudar a Carol que tava com o mesmo problema e os caras perguntam se ele é o namorado dela. O cara nem liga pro que eles pensam e a coitada da Tomo fica sem palavras. Ela vai falar pra Misuzu e ela diz que isso é bom, ela só precisa ficar mais próxima do Jan, o mais próximo possível. Então ela compra sorvete pra ele e fica bem perto, se perguntando se vai funcionar. O cara já se desestabiliza com tanto charme e acaba derrubando o sorvete nela. Ela lambe onde caiu e o cara fica bugadão. Ela pergunta se tem algum problema e ele diz que não. É aí que ela arrasta ele pra água e Jan já começa a sentir algo estranho pela Tomo. O maluco se perdeu no sorriso dela, já era. Depois eles estão indo pra casa e Misuzu nota que ele não se divertiu na praia. O cara já não sabe mais o que fazer, agora ele só consegue ver a Tomo como uma mulher. Finalmente o nosso guerreiro foi abatido. As férias estão chegando ao fim e as garotas aproveitam pra ir dormir na casa da Tomo. Lá elas jogam o jogo do rei. Carol tem direito a dar uma ordem. A mina manda a Tomo-chan imitar a Misuzu. Tomo diz que não consegue, então Carol imita direitinho. Tomo tenta segurar a risada, mas a imitação ficou perfeita demais. Daí Misuzu ganha e manda Tomo ir no festival de fogos com o Jan, só os dois. Com isso ela vai convidar o Jan. Ele pergunta se as garotas vão também e ela diz que não, dessa vez é só os dois. Ele já aceita dando um sorriso. Tomo nota que ele não tá tão animado. Normalmente o cara já fica na pura empolgação. Daí elas voltam pra casa e Carol pergunta se é bom deixar as coisas seguirem esse rumo. Assim Tomo e Jan vão acabar juntinhos. Misuzu já manda ela fechar a matraca. Enquanto isso Jan tá felizão que eles vão sozinhos e se lembra da declaração da Tomo, mas acredita que ela não estava falando que lhe amava como namorado e sim como um amigo. Em casa Tomo tá pensando em como ele tá agindo estranho ultimamente. Parecia estar meio desinteressado. Ela acha que deve ser exaustão de verão. Na verdade ele só ficou bugado com a beleza da garota mais bruta. Misuzu se lembra que quando Tomo disse que gostava do Jan, ela deu uma resposta banal sem pensar, pra Tomo tentar ser mais feminina. Então Tomo começou a se dedicar a isso mais do que ela esperava. Pensando nisso, Misuzu acha que Carol talvez estivesse certa sobre o que ela deveria ter dito naquela época, mas ela não tem intenção de voltar atrás. A mina quer usar o Jan pra ela e a Tomo ficarem mais... O Jan é só mais uma peça no jogo da Misuzu, a mina é fria e calculista. Bom, ela dorme em uma cama sozinha e por incrível que pareça, quando acorda tá do lado da Tomo. Enfim, chega o dia do festival de fogos, a mãe do Jan deseja boa sorte. Ele tá feliz e ansioso, o cara vai lá descobrir que sensação é essa que ele tá sentindo pela Tomo. Enquanto isso, Carol chama Misuzu pra ir ver os fogos com ela e Misaki, a mina não quer deixar a Misuzu sozinha. E já no festival, Jan fica esperando e Tomo aparece, ela demorou um pouco porque tava se arrumando. Vendo ela vestida daquele jeito, Jan fica todo bugado, é muita beleza, cara. Então eles vão curtir. Jan dá salve pro velho da barraca que tá sempre no festival. Ele pergunta cadê a Tomo, o maluco nem reconheceu a Tomo, ela tá muito bonita, ele até tira uma foto de recordação. A mina era conhecida como demônio destruidor de barracas, o cara já manda um alerta pra todos os barraquistas, eu acho que essa palavra nem existe. Bom, eles se surpreendem porque a Tomo tá parecendo uma modelo, mesmo mudando por fora ela continua destruindo e ganha todos os prêmios, falando com todas as barracas. Além de bonita, a garota é pura habilidade, meu amigo. Misuzu foi e nota que eles ficam de mão dadas naturalmente. Misaki mostra o porquê. É só largar a mão da Carol que ela some, mas é fácil de encontrar. Do outro lado, o Tomo vê uns doces artesanais e quer mostrar pro Jan, mas ela acaba confundindo ele com outro cara. Ele pergunta se Jan é seu namorado, ela diz que não tem namorado. Os caras já chamam ela pra dar um passeio. É aí que Jan chega e leva a mina, ela fica mijando o Guaraná. Tomo agradece por ela ter salvado ele, mas Jan interrompe dizendo que foi mal. Com certeza ela daria conta sozinha.
sozinha. Ela já dá um botadão nele, Tomo fala que pode ser forte, mas certas coisas não tem jeito. Então ela agradece e diz que tá muito feliz dele tá lá. O Jan fica bugadão. Ele parte pra dar um beijo nela, mas ao perceber o que ia fazer, fala que os fogos vão começar e tem um lugar muito bom. A Tomo fica se perguntando o que foi aquilo. Ela percebeu que ele tá muito estranho, parece que o maluco tá começando a notar ela. Como ele tá assim, ela já pensa em expressar seus reais sentimentos. Enquanto isso, o Misuzu tá segurando o velo e vê os dois. Tomo cria coragem novamente e na hora que vai falar percebe que dessa vez ele vai entender. Porém, eles vão perder a ligação que tem agora e algo novo vai começar. Tomo percebe que já tem tudo o que quer. Ela queria que o Jan fosse dela e decide que não é hora pro lance deles. A queima de fogos começa e ela desiste de dizer. Agora é a Tomo que vai colocar ele na friend zone. Na hora de ir embora, ele percebe que ainda não descobriu qual é esse sentimento que tem pela Tomo. Olhando o sorriso dela, percebe que nunca mais vai conseguir sair na porrada com ela. E já era, mano. O soldado foi abatido. Bem, as aulas voltam e Jan começou a ser cuidadoso com a Tomo. Misuzu pergunta o que tem de ruim nisso. O problema é a maneira como ele tá fazendo isso. O cara literalmente toca nela usando o mindinho. A Tomo não tá gostando nada disso. Antigamente o cara dá vários abraços, várias pegadas diferentes, né? O louco é que ela também não gostava disso. Carol diz que as coisas estão indo como o Misuzu planejou, mas parece que ela também não tá curtindo. Ela não vê problema em adiantar o processo do casal, mas se isso acontecer, ela vai... A mina não completa a frase. Hoje ela tá desse jeito. No finzinho das aulas, os valentões do terceiro ano percebem que estão decaindo por causa da Tomo. Eles vão tentar se vingar de alguma forma e já avistam a Misuzu, amiga da Tomo. Então já vão atrás dela que libera sua aura assustadora, o famoso hack do conquistador. A mina assusta geral, é aí que Carol aparece perguntando o que Misuzu tá fazendo. O loirão quer saber se é mais uma amiga da Tomo e Misuzu fala que Carol não tem nada a ver com elas, é apenas uma colega de classe. A galera ia levando só Misuzu, mas Carol com toda a calma do mundo pede pra eles esperarem e já dá um choque no loirão. Mano, com a vozinha da Carol, isso aqui ficou perfeito. Os caras vão ajudar o leirão, daí Misuzu pega a Carol e aproveita pra fugir, só que ela cai de cara no esgoto. Na verdade é uma poça de água. Elas fogem, mas ficam as pegadas. As duas se escondem dentro de uma fábrica abandonada do lado da escola. Não faz sentido, cara. Seria melhor elas ficarem em um lugar aberto cheio de pessoas, mas beleza, né? Misuzu liga pro Jan e socorrer ela e Carol e pede pra ele não contar pra Tomo, mas ela percebe que ele tá com sangue nos olhos. Jan conta tudo e Misaki escuta que Carol tá em perigo. Enquanto isso, Carol tá brava por causa do que Misuzu falou pros delinquentes. A mina fala que não queria envolver mais uma amiga naquilo e Carol já corre pro abraço. É aí que o loirão encontra elas, mas a Tomo encontra ele. Jan já começa a assolar os outros caras e Tomo manda ele parar, porque a luta é dela. Misaki, vendo que eles dão conta do recado, vai procurar as minas. Ele encontra e Carol tá sem roupa. Tomo e Jan já assolaram os caras, só ficou o loirão. Misaki chega pistolado perguntando se ele fez algo indecente com Carol, a mina mais pura. O loirão não tá entendendo do que ele tá falando e o maluco parte pra cima querendo esbagaçar ele, mas Tomo e Jan seguram o cara. Carol fica felizona que ele ficou assim por sua causa e Misuzu manda ela corrigir o mal entendido antes que dê ruim. Quando a mina explica a situação, ele fica morrendo de vergonha. Misuzu diz que Tomo pode ir embora, ela vai bater um papo com os delinquentes. Então ela sai e Misuzu diz que eles devem conhecer o Dojo Aizawa. O loirão já tá ligado, todos os delinquentes conhecem o lendário líder delinquente Aizawa Goro e seu bando de malucos que querem mudar o mundo. Misuzu fala que Tomo é sua única filha e os caras já pedem perdão porque não sabiam de nada. Ela sabe que ele tá fazendo uma gangue e fala que se algum deles mexer com seus amigos novamente, o loirão vai ser o responsável. A mina ameaça os caras falando do pai da Tomo e os malucos já peidam molhado. Jan fica esperando por ela, ele se liga que tudo foi um plano da mina. Ele diz que com certeza ela não terá uma morte agradável. Daí eles vão embora e ela pergunta por que ele esperou. O cara diz que é porque ela é uma mulher. A mina fala que é assim como a Tomo. Ele concorda, mas fala que a Tomo é diferenciada. A mina já disse que não quer ouvir essa baboseira. No dia seguinte, Jan volta a tocar nela normalmente. Tomo fica felizona e sai correndo. Esse é o Jan que ela conhece. Dessa vez começa com a infância do Misaki. Ele era um maluco frio e calculista, que não tinha amigos, isso até conhecer sua priminha Carol, que parecia um anjo. Só do cara ter esse cabelo de cuia já dá pra ver que ele é frio e calculista. Bom, Misaki entra no Dojo Aizawa. Jan pensava que ele tava blefando quando disse que ia entrar. Goro analisa o cara e chega à conclusão que ele é fraco, mas vê que também tem um espírito maligno nele. O paizão é muito bom nisso, ele tem várias percepções. Daí começa o treinamento. Primeiro tem que correr. Tomo e Jan estão de boa e Misaki tá quase infartando.
infartando. Logo em seguida tem 3 séries de flexões e ele não tanca o peso do paizão. Pra completar ele vai ter que lutar, o lema do dojo é treinar até o limite. Misaki vai peitar o Jan, ele quer fazer o cara lutar a sério, então pergunta se conseguir vencer ele, será que a Tomo vai lhe reconhecer um pouco? É só falar na Tomo que o Jan fica pistola, o maluco dá um soco e Misaki se liga na hora que ele é muito mais forte do que a Tomo. Ela acha que o Jan tá se divertindo bastante. Misaki ataca, mas Jan prevê seu golpe facilmente. Ele diz que Misaki tem que se esforçar até o limite. O cara sabe que não pode vencer o Jan, mas quer acertar pelo menos um golpe. O maluco até acerta o rosto dele, mas acaba sendo nocauteado. Parece que o Jan exagerou na dose, mas também o cara fica falando que quer ser notado pela Tomo, aí não tem jeito. Ele acorda e Tomo fala que Jan exagerou. O cara tá se sentindo patético, mas ela diz que não. Tomo pergunta se ele quer ficar mais forte pra proteger a Carol, e é sim, tudo pelo bem da Carol. A mina já dá uma motivada nele e o Jan tava escutando tudo de trás da porta. No dia seguinte, Carol diz que ele parece mais viril. O cara já fala que tá treinando no dojo do pai da Tomo e ele é incrível. Ele quer se tornar um homem que a Tomo reconhecerá. Carol não tá gostando nada da conversa e pergunta o que ele acha da Tomo. Ele diz que vê Tomo como uma modelo e um dia quer ser forte o suficiente pra ficar ao seu lado. Ouvindo isso, Carol nota que tem uma inimiga. Chegando na escola, ela chama o Jan pra sair, mas é claro que o cara não quer sair com ela. A mina também não quer sair com ele, mas mesmo assim eles vão sair. Misuzu ouviu tudo e pergunta o que ela tá planejando. Carol pergunta se ela ainda acha que tudo vai sair do seu jeito. Misuzu já fica em choque. A mina começou a se intrometer, assim nasce uma vilã. Parece que Carol é a verdadeira fria e calculista da história, enganou geral. Então os dois vão dar um rolê no parque. Ele diz que Misuzu e Carol curtiriam mais com ela. Carol fala que disse algo maldoso pra Misuzu e tá fazendo algo muito cruel pra Tomo agora mesmo. Jan diz que Tomo não é do tipo que desiste de um amigo assim. Daí eles vão parar no quarto do Jan, nem ele mesmo sabe como isso aconteceu. O cara manda ela vazar, mas não tem papo. Ela diz que tem alguém que gosta, mas não tá dando certo, e a culpa é parcialmente do Jan, por isso vai descontar tudo nele. O cara não tá entendendo, mas diz que tá beleza, e a mina já dá um beijo na bochecha dele. O maluco já fica em choque, ele pensava que ela ia descer a porrada, só que não, meu amigo, o negócio é sabugada. Jan pede pra ela parar, e aí que Carol diz que não vai fazer nada, e pergunta por que ele tem medo de garotas. Ele é assim até com a Tomo. A mina diz que se continuar assim, ele não vai conseguir ficar com a Tomo. O cara já se levanta na hora de um jeito muito macho e deixa ela cair no chão. Daí vai direto na casa da Tomo, dá um abraço nela e pede desculpas, porque recebeu um ataque inesperado. Tomo pergunta o que fez um cara durão como ele ficar assim. Jan se liga que Carol tá certo, ele ainda não consegue aceitar totalmente que a Tomo é uma mulher, e acredita que seja por causa que eles ainda não acertaram quem é o homem mais forte. Na moral, esse cara tá de sacanagem, mano. Bom, ela diz que vai ajudar ele, mas não é algo que ela possa ajudar. Carol aparece de repente e os dois já se assustam. Ela só passou lá pra se desculpar com os dois. A mina vacilou demais, né? No dia seguinte ela pede desculpas pra Misuzu. A mina diz que tá suave e pergunta como Misaki reagiu. Carol contou pra ele e o cara não gostou nada disso. Misuzu já se liga que Carol é cabulosa. Até decide ajudar ela com Misaki logo pra ela parar de atrapalhar as coisas. Depois disso ela vai falar com Misaki e ele confessa que ama a Carol. A Misuzu já tinha percebido isso e ele também sabe que a Carol gosta dele, mas não toma atitude. O motivo é o mesmo do Jan, ele se sente mais fraco que Carol e nunca viu ela em um estado de fraqueza. Não é que ele queira ver ela sofrendo, mas o cara tá com um pouco de medo da reação dela. Misuzu vai deixar Carol em um estado vulnerável só pra ele ver, já que o maluco não tem coragem. Daí ela volta pra sala e Carol pergunta como foi. Misuzu acha que ela vai lhe odiar por causa daquilo, mas não tem outro jeito. Ela diz que Carol não tem chances com ele, o cara nem pensa nela como uma mulher. Ela diz que mesmo usando o Jan, Misaki só sentiu como se estivesse entregando sua filha para o noivo. Misuzu até se impressiona com o estado que a Carol fica depois de falar isso. Ela sai da sala e esbarra na Tomo, os dois nem conseguem acreditar na reação dela. A Misuzu chega toda se tremendo pra falar com Misaki. Ela diz o que aconteceu e que é bom ele ir na casa da Carol agora mesmo. A Tomo já vai falar com Misuzu pra entender por que ela fez aquilo com Carol. Enquanto isso, Misaki chega na casa de Carol e a mãe dela já dá uma cabeçada nele. Daí ele vai no quarto dela e a mina tá mal. Ele se liga que é um monstro pra fazer aquele anjo ficar daquele jeito. Na moral, agora a Carol ficou muito mais bonita. Aquela maquiagem deixava ela parecendo com o Hisoka. Ele vai pedir desculpas e Carol já esbagaça ele na base das travesseiradas. É aí que Misaki fala que Misuzu tava mentindo. Foi tudo pra deixar ela de uma forma vulnerável. A mina já fica pistola e ele diz que Misuzu fez tudo aquilo pra lhe ajudar. Carol pergunta por que aquilo ajudaria ele. Isso é muito estranho. Então finalmente ele confessa seu amor por ela. Carol fica felizona. A mina fala que também o ama. Ela até volta com sua voz normal e parte pra dar aquele beijão, mas a mamãe atrapalha tudo. Eles estão apressados demais, né? Tem que ir com calma. Na verdade não, cara, o beijo era o mínimo. Pera aí, cara, agora que eu notei que esse cara é um safado, mano. Como assim ele vai pegar a prima dele? Daí a mamãe bate um papo com ele. O motivo pra Carol sempre estar sorrindo é porque quando a mina tava chorando, ela falou que
ela ficava mais bonita quando sorria. Depois que a mamãe falou isso aí, a Carol nunca mais tinha chorado. Após conversar com Misaki, ela começa a confiar um pouco mais nele por causa dos 2 centímetros. Quero dizer, o respeito dele com ela aumentou mais 2 centímetros. Na escola, Tomo nota que Carol tá atrasada, acha que ela nem vai aparecer. Misuzu acha bem difícil por causa do que aconteceu, só que não, a mina aparece lá com uma máscara cabulosa. Misuzu já peida molhado na hora. Finalmente Carol consegue dar um beijinho nela e agradece por tudo. A mina fria e calculista perdeu dessa vez, ela foi trollada. Na moral, esse anime tá uma delicinha, cara. Mas ainda tô meio intrigado com o Misaki Sabugador de Primas. Vai rolar uma maratona na escola. Tomo e Jan já fazem uma aposta. Quem perder vai pagar suco por uma semana. Olha que garotos e garotas nem vão fazer o mesmo percurso. Tanabe tá lá fazendo sinais pra Misuzu por vários minutos e ela só ignora. Enfim, a maratona começa. A galera sai a milhão com o nitro ativado. A prof acha legal que geral tá cheio de energia, menos Misuzu e Carol, mas a prof manda elas correrem pelo menos no início. Tomo e Jan estão liderando com folga. Ele não tem lutado karatê com ela ultimamente. O cara realmente não consegue mais bater nela. Tomo já diz que de qualquer forma ele vai ficar pra trás. A galera sofrendo na maratona e a prof passa de moto numa boa. Ela vê que Jan e Tomo já estão bem longe e ultrapassa os dois, mas quem disse que eles aceitam ficar pra trás? Mano, eles são mais rápidos que uma moto, literalmente eu. Jan tá se divertindo bastante, competir com a Tomo é muito bom, mas o ponto de retorno dela é bem antes que o dele. Só que mesmo assim a mina continua, afinal a competição é entre eles. Enquanto isso, os caras do clube de atletismo estão impressionados com o Misaki, que o cara tá no mesmo ritmo que eles, o maluco ficou mais forte. Eles indo e Tomo e Jan já estão voltando, são dois monstros. Misaki já se liga que tem um longo caminho para percorrer. Para chegar no nível da Tomo e do Jan ele vai ter que suar bastante. Na disputa Tomo tá a milhão na frente, Jan liga o turbo para alcançar ela e ultrapassa, porque a Tomo acaba caindo no chão. O pior é que a mina cai de cara no chão. Ela tá com febre, isso não é normal, a mina nunca fica doente. Jan já pergunta o que ela fez ontem. Simplesmente ficou correndo quase a noite toda, depois foi tomar banho e acordou sem roupa. Ou seja, ela só dormiu dentro do banheiro mesmo, nada demais. Tomo desmaia e não tem outro jeito, Jan carrega ela. Depois Tomo acorda com Carol do seu lado. Misuzu pede pra ela se acalmar que tá com um resfriado, mas na verdade quem precisa se acalmar é a Misuzu. Calma, não é agora que a Tomo vai conhecer o olheiro do Vasco. Ela fala pra Tomo o que aconteceu, Jan carregou ela e ainda venceu a maratona. A mina mais bruta com certeza deu forças pra ele. O cara chega lá, a Misuzu vai dando um fora, mas antes fala pra Tomo aproveitar, já que quase nunca fica doente. Fazer ele gadar ela um pouquinho, né? Tomo diz que ele e Misuzu estão bonzinhos com ela hoje, e é o que acontece quando se está sem forças. Normalmente os amigos ajudam, ou não. A mamãe vai ir pegar ela. Jan pergunta se a mina consegue andar e ela diz que não, só pra ele carregá-la novamente, já que ela tava desmaiada e não se lembra de nada. O cara faz isso e ela fala que ele ficou grande. Sentindo o Sugoi cair dela, ele fala que ela cresceu também, mas já dá uma disfarçada. Realmente a Tomo aumentou muito o seu respeito. Bom, a mamãe chega e Tomo pede desculpas pelo que aconteceu, porque estragou a disputa deles. Jan diz pra ela ficar de boa, sempre que tiver problemas é claro que vai ajudar. Foi exatamente isso que Tomo falou quando roubou o videogame dele dos valentões. A mina já fica toda corada mijando um guaraná e o carro sai. É aí que Goro, o paizão, aparece lá gritando o nome dela. Jan fala que ela tá indo pro hospital no carro e ele já sai correndo atrás. Com certeza o paizão vai fazer aquela receita caseira pra curar o resfriado dela, aquele velho chá de meia suada. No dia seguinte Jan vai visitá-la e a garota já tá 100%, mas a mamãe não deixa ela sair. Daí ela agradece pelo que ele fez ontem e devolve o videogame dele, afinal já é um homem mais forte que ela. Mas Tomo avisa que é bom ele não deixar aquilo subir a cabeça e pensar que pode vencer ela em tudo. O Jan concorda, ele aceita que eles estão em pé de igualdade. Agora já era, não tem nada pra impedir, o namoro vai ter que sair. Então voltamos no passado, quando pela primeira vez Jan conseguiu dar um impão na Tomo. Ele ficou felizão porque alcançou ela, mas a mina não. O paizão até fala que aconteceu muito mais rápido do que ele esperava. Ela manda muito bem em qualquer esporte, mas não escolheu o adversário, não fará bem pra Tomo. O Jan não entende porque o paizão tava falando aquilo. O pior é que se a Tomo for competir com outras mulheres é humilhação, cara. Claro que pras outras mulheres. Chegou o dia que eles voltaram a estudar na mesma escola e Jan já ficou imaginando que ele ia ficar incrível com o uniforme. Mas teve uma surpresa quando ela chegou usando saia. Na verdade os dois ficaram surpresos. Tomo achou muito estranho ele pensar que ele era um homem. Misuzu sabia que ele era um tapado, mas não tanto assim. A Tomo ficou de boa porque nenhum deles ia ligar pra isso. Já Misuzu não achou que as coisas seriam tão simples assim. O pior é que ela tinha razão, cara. Pensando melhor, Jan se liga que é um bocó. Quem não notaria que a Tomo é uma garota?
garota. Ele até se pergunta se apenas não quis ver isso. Do nada chega um cara perguntando se ele e Tomo são namorados. Jan já fica em choque. Ele até fica um pouco tenso pra falar com a Tomo e tem algumas garotas perguntando se ela namora com o Jan. Ela diz que de jeito nenhum. O Jan já vaza cabisbaixo e ela termina dizendo que ele nem a vê como uma mulher. Depois disso ele começou a ignorar ela, nem ele mesmo entendeu por que fez aquilo. O cara passou um ano sem falar com ela e os dois viraram praticamente conhecidos, só se falavam quando necessário. Ele viu que já estava na hora de fazer as pazes com ela, mas acreditava que ela não gostava que as pessoas pensassem que eles são namorados. Enquanto isso, Tomo tá destroçando no fute e Misuzu percebe que a Tomo tá só evoluindo fisicamente, não vai dar para as duas jogarem os mesmos jogos. Jan pensando em arrumar uma namorada para resolver a situação e Misuzu querendo uma pessoa entre eles para desacelerar essa evolução da Tomo. Tem que ser uma pessoa cautelosa e com bom senso. Jan queria uma garota que andasse com eles e entendesse completamente a situação. Misuzu tá passando por lá e já achou essa pessoa que ela queria. Ela notou que ele sempre tá sozinho. O cara diz que tenta fazer amigos, mas não consegue. Misuzu diz que na verdade ele não quer arrumar um substituto pra Tomo, e é exatamente isso. Ela manda ele ir logo fazer as pazes com a Tomo, afinal ela precisa dele também. É aí que Jan chamou Misuzu pra namorar com ele. Ela vendo a chance que precisava já aceita na hora. Bom, eles não se gostavam, porém cada um tem sua intenção nesse namoro. Jan pegou na mão dela e sentiu a maciez, só que ela soltou porque o cara tava suando demais. Quando eles iam se separando pra ir cada um em uma direção, ela pediu pro Jan lhe chamar pelo primeiro nome, senão vai parecer que só ela está apaixonada nessa relação. Mesmo sendo uma relação que não tem amor envolvido, o Jan agora tem uma namorada. Misuzu também tá ligada que não tem romance envolvido, mas mesmo assim fica meio balançada. De qualquer forma é um namoro, né? Ela é a primeira namorada dele e ele é o primeiro namorado dela. Como já sabemos, no primeiro encontro eles deram aquele rolê insano de bicicleta que ela ficou detonada. No segundo encontro eles foram pescar em um rio. Cara, na moral, esse Jan, mano, como assim um cara leva uma mina pra pescar, velho? Brabo demais. Literalmente eu. Ele percebeu que não foi divertido pra ela e Misuzu percebeu que Jan ia acelerar a evolução da Tomo. No dia seguinte, Misuzu tava mal. Tomo foi perguntar o que aconteceu e ela falou que talvez não consiga mais ser sua amiga. Tomo já pega a mina na hora e arrasta pra elas terem uma conversa particular. Ela já perdeu o Jan e agora a Misuzu também. Então Tomo pergunta que história é essa. Misuzu diz que não tem nenhuma força física, não podem praticar atividades juntas. Tomo diz que aquilo não importa, brincar com os caras é legal, mas o tempo que passa ao lado dela é muito mais precioso. Ouvindo isso, Misuzu até se emociona e tudo se resolve entre as duas. Se liga aí no sorriso verdadeiro da Misuzu, cara. Bom, daí ela foi terminar com o Jan, só que ele terminou primeiro. A mina quase teve um treco e mandou ele parar de lhe chamar pelo primeiro nome. Cara, isso aí realmente abalou a Misuzu, ela começou a odiar o Jan daí. Se bem que ela já não gostava muito dele, eu só fingia que não gosta, não sei, cara. Depois Jan foi falar com a Tomo para resolver as coisas entre eles. Cara, ele ficou um ano sem falar com ela, imagina aí a coitadinha. Primeiramente ele fica pensando demais e ela já dá um botadão nele. Tomo pergunta por que ele voltou a falar com ela depois de um ano a ignorando. A coitadinha ficou abalada. Ele pede desculpas e diz pra ela não chorar, afinal a culpa é toda dele. Ela já dá mais um botadão nele dizendo que não tá chorando. Tomo quer saber o motivo pra aquilo e ele fala que foi porque as pessoas pensavam que eles eram namorados. O cara achou que traria problemas pra ela se continuasse assim. Tomo diz que não liga pro que os outros pensam e realmente, né, mano, o Jan vacilou demais. Enfim, ele diz que quer ficar com ela pra sempre, e claro que como amigo. Esse foi um dos maiores vacilos do Jan. Ele acreditava que eles nunca iam mudar, mas até ele já mudou e provavelmente a Tomo mudou também. Por isso ele quer uma forma pra ficar com ela pra sempre. O cara sai pra fora e a Tomo tá lá esperando por ele. Jan já se liga no quanto a mina mais bruta é bonita. Agora o nosso soldado tá caidinho por ela, mas como é um tapado, provavelmente vai demorar muito pra eles namorarem. Esse episódio começa com o Tomo querendo arrumar um trabalho. O aniversário do Jan tá chegando e ela não tem dinheiro pra comprar um presente. Misuzu até pergunta se ela sabe que trabalho os adolescentes do ensino médio fazem, e claro que a Tomo sabe. E Misuzu dá aquela zoada, dizendo que ela não vai poder socar os clientes nem o seu chefe se não gostar das coisas. Calma aí que também não é assim, né? A Tomo sabe se controlar. Misuzu não tanca a ideia de deixar a Tomo trabalhar sozinha e diz que vai junto. A Carol escuta e diz que vai também. É aí que Tanabe escuta e chama elas pra trabalharem pra sua família. Após isso, eles vão até o restaurante da família de Tanabe. O pai já recebe elas muito bem e Yasmina agradece pela oportunidade. O paizão já começa a falar de sua esposa. Eles administravam um restaurante juntos, mas ela foi visitar a família. O cara já tá morrendo de saudades dela e a galera já fica como. Daí elas vão e usam o uniforme de trabalho. A Tomo não gosta muito, mas Misuzu manda ela parar de reclamar. Olha que a Misuzu nem tá usando. Quer dizer, ela não tancou o uniforme e não vai usar. Então vai atender um cliente toda travada e Misuzu chega lá pra ajudar. Ela
ela atende muito bem. Com essas três juntas, essa loja de miojos vai bombar. Carol vai atender uma mulher e ela pergunta o que ela recomenda. A Carol diz que gosta de bolos e a mulher pergunta se lá vende bolo também. Misuzu e Tomo já chegam na contenção, é claro que lá não vende bolo. Depois desse vacilo, Misuzu manda ela fazer propaganda se fazendo de panda. Daí Carol pergunta pra Tomo que barulho os pandas fazem e ela diz que acha que eles rugem. Carol já vai lá e dá um rugido, bugando todo mundo que tá passando na rua. Misuzu tá indo tão bem que Tanabe fala que ela parece que entrou pra família. A mina não gosta nada desse papo. Do lado de fora, Carol virou uma celebridade e olha quem tá chegando na loja. O Jan, ele entra e fica surpreso ao ver a Tomo e já pergunta ao Tanabe o que tá acontecendo. Misuzu chega atendendo ele tão bem que o cara até pergunta se é ela mesmo, mas ela começa a zoar ele educadamente e o leva para o seu assento. Tanabe fala pra Tomo que o Jan vai no restaurante uma vez por semana e a mina já fica pistola porque ele não avisou antes. Ela ficou meio envergonhada por o Jan ver ela vestida daquele jeito. Misuzu pergunta o que ele achou da Tomo, o cara achou legal. Daí ela pergunta pra Carol o que significa que eu acho que é bom. A mina diz que significa que tá bom. Enquanto isso, Tomo vai servir ele. Ela diz que ele pode rir, afinal ela tá ridícula com aquela roupa. O Jan diz que não tá nada mal e a Tomo já se derrete toda. Ela vai perguntar pra Carol o que significa nada mal e a mina diz a mesma coisa de antes, que significa que tá tudo bem. Carol sempre analisando a situação friamente. Depois o Jan vai saindo e a Tomo manda ele voltar sempre. O cara pergunta até quando ela vai trabalhar lá e é só até o feriado prolongado acabar. Ele já fala que vai voltar amanhã. Tomo fica caidinha até começar a trabalhar melhor. A Carol atrai vários clientes e o restaurante tá bombando. 3 dias depois elas recebem um pagamento e tem mais que o prometido graças ao resultado que elas trouxeram. O paizão gostou bastante do trabalho delas e Yasmin até fala que podem voltar lá para trabalhar depois. Jan tava esperando a Tomo pra levar ela pra casa. O cara fez isso os 3 dias. Carol e Misuzu já vaza pra deixar os dois irem embora pra casa sozinhos. Indo pra casa, Tomo pergunta se ele tava entediado, porque foi todos os dias do feriado pro restaurante. Ele disse que foi só porque ela tava lá e imaginou que ela poderia entrar em um tumulto, tinha que estar lá pra impedi-la. Mano, todo mundo pensa que a Tomo vai entrar em um tumulto, só que não, meu parceiro, eu tô achando que ele só queria ficar perto dela. Quero dizer, eu tenho certeza. É aí que ele disse que comeu o ramen dela e parecia melhor porque ela entregava, e foi um bom trabalho. A Tomo já agradece toda corada, o cara tá evoluindo os papos. Enfim, chega o aniversário do Jan e ela dá um smartwatch. Ela usa um igual e pergunta se não lhe incomoda, e claro que não. Ele não liga de combinar com ela dos pés à cabeça, afinal eles são uma equipe. Ela achou que ele tinha mudado recentemente por causa dos papos, mas agora dizendo isso ela acredita que não. A mina também comprou bolo pra eles fazerem uma festa e diz que pode ser na casa dele, mas Jan avisa que sua mãe vai chegar tarde e é melhor ser na casa dela que vai ter os pais. Com o cara falando isso, ela percebe que as coisas realmente mudaram. Ficar sozinho em casa com ela agora é um perigo. Bom, depois Tomo pergunta pra Misuzu o que fazer pra chamar a atenção do Jan. Com a ajuda dela as coisas estão dando muito certo. Misuzu fala que é só deixar ele pegar em seu Sugoi Dekai, mas isso aí já é demais pra Tomo. Ela tem que compartilhar contato com ele e Misuzu tem um plano, vai empurrar ele pra cima dela. Então elas vão pro melhor local pra fazer isso, uma escada. Na moral, a Misuzu tá querendo esbagaçar o Jan, tá querendo fazer ele jogar no Vasco, só pode. A Tomo já disse que isso aí é muito perigoso, Misuzu diz que é só ela segurar ele que tá tranquilo. Mesmo assim continua perigoso, até Misuzu falar que a Tomo com certeza não aguenta o Jan. É só duvidar da força dos músculos da Tomo que ela fica pistola e aceita na hora. Jan chega lá e é empurrado, ele se pergunta se Misuzu quer botar ele pra ser meio atacante do Vasco. Tomo tava esperando toda animada pra pegar ele, mas o Jan se esquiva e cai em cima da Carol pegando em seu Sugoi Dekai. O cara fez um esforço imenso só pra não tocar na Tomo e acabou pegando a Carol. Ele fica querendo compensar por ter feito aquilo e Carol diz que tá de boa, mas ele insiste tanto que ela deixa a Tomo descontar por ela. A Tomo já não tava muito feliz porque ele desviou e já desce o sarrafo. Depois Misuzu percebe que exagerou, ela tá mal por isso e acaba escorregando da escada, mas o Tanabe pega ela. A mina cai em uma pose bem gulosa. Ela pergunta se ele tá bem e Tanabe acha que ela tá mal, como assim ela tá se desculpando e ainda é preocupada com ele. Misuzu quer compensá-lo de alguma forma e ele se liga que é uma chance de ouro. O maluco pensa o que pedir por tanto tempo que a Misuzu já tava voltando ao normal. Ele diz que quer trocar contatos com ela, é só passar o zap e já era. A mina acha muito easy. É aí que ele percebe que poderia ter conseguido algo a mais. Realmente o Tanabe vacilou nessa. Carol vai perguntar pra Misuzu o que foi aquilo de antes. Ela diz que percebeu algo, não quer que Tomo e Jan fiquem juntos. Todo esse tempo ela só atrapalhou os dois. Carol pergunta se ela tem certeza e abraça dizendo que ela não é tão ruim quanto pensa. A mina já dá um chega pra lá na Carol pra ela ficar ligeira. No dia seguinte Misuzu não vai pra escola porque tá doente e só avisou pra Carol. A mina já fica se achando. O festival cultural tá chegando e a turma deles vai fazer a peça da Cinderela. 3 dias depois Misuzu ainda não foi pra escola. Ela não consegue encarar a Tomo, mas pra surpresa
dela, a Tomo aparece lá na janela. Ela foi pela janela pra Misuzu não ter que se levantar e descer lá pra abrir a porta. Não pode deixar a mina fazer esforço já que tá doente, né? Ela até comprou vários doces, mas Misuzu não quer. Ela se liga que a Tomo não tá agindo normalmente. Ela diz que ultimamente Misuzu só quer ser amiga da Carol e tá evitando ela. Misuzu já dá um migué que seu resfriado voltou e se cobre toda. Tomo deixa o roteiro da peça que a Sala vai fazer e fala que se ela não gosta mais dela não pode fazer nada. Mas se ainda gostar dela só tá pensando demais. Misuzu sabe que Tomo a perdoaria porque é muito boa, por isso ela acha que não merece a Tomo. Quando ela vê o roteiro quase infarta. No dia seguinte ela chega pistola na escola porque vai ser a Cinderela. Tomo pede pra ela se acalmar porque ela mesma vai ser o príncipe. Foi Carol que indicou Misuzu pra ser a Cinderela. Jan chega zoando chamando a Misuzu de Cinderela. É aí que as minas descem a porrada nele. Pior que ele não pode nem zoar, o cara vai ser uma árvore na peça, literalmente eu. Então começam os ensaios. Misuzu é tão opressora que as minas ficam com medo. Daí ela e Tomo vão praticar em outro lugar. Tomo tava meio bugado e Misuzu manda ela falar normalmente. É aí que a Tomo deixa ela mijando Guaraná. A mina é muito sedutora. Ela fala que se ser um príncipe na peça nunca vão lhe ver como mulher. Misuzu disse que com seu jeito ela também pode ser uma princesa bandida. Na verdade a Tomo-chan seria a princesa mais bruta. Ela se liga que a Tomo acha que não merece o Jan e tudo porque ela falou que ela precisava agir igual uma mulher. Agora a Tomo tá com esse peso e a Misuzu quer tirar essa maldição que ela mesma colocou. Depois Tomo veste a roupa de príncipe e as minas ficam mijando o Guaraná. Os botões da roupa nem aguentam por causa do tamanho do Sugoi Dekai. Os moleques ficam só observando a Tomo-chan. Eles até choram de emoção quando veem a Misuzu vestida de princesa. Jan vê que Misuzu tá mal e dá alguns conselhos. A mina só derruba ele. O pior é que o maluco nem consegue se levantar porque tá vestido de árvore. Indo pra casa, Tomo pede ajuda do Jan para praticar. Ele sendo a Cinderela e o maluco não gosta nada. E já ela acha isso aí o máximo. Ela gostou demais de ver ele daquele jeito. Chega o dia do festival cultural, as mamães estão ansiosas pela peça. A mãe da Carol fica muito feliz por conhecer as duas, ela não ia se conter sozinha e as outras ficam sem entender o que ela tá querendo falar. A Kemi não imaginava a mãe de Misuzu em um festival e diz que até ela ama sua filha. Na verdade, Misuzu disse que não ia ter festival esse ano e ela apareceu só para gravar tudo como uma forma de castigo. A mãe da Misuzu é tão fria e calculista que não quer nem revelar que ama sua filha. Então começa a peça, Misuzu já tá emanando uma aura sanguinária. Carol aparece na peça e sua mãe já começa a gritar seu nome. É aí que as outras mães entram em ação. Era disso que ela tava falando. O Goro tá observando a performance do Jan. O cara escondeu sua presença. É literalmente uma árvore. Quando o Tomo aparece, todas as garotas ficam mijando o Guaraná. Todas ficam aos berros. Até Goro se impressiona. Seguindo a peça, Misuzu percebe que Tomo é um príncipe perfeito, mas tem certeza que ela gostaria de ser uma princesa às vezes. Parece até que os pensamentos dela e do Jan estão sincronizados. Os dois estão pensando a mesma coisa. Finalizando a peça, Carol é a madrasta mal e parabeniza a Cinderela. Geral improvisa e parabeniza ela também, fazendo um final perfeito. A Tomo e a Misuzu até se acertaram com essa peça. Agora tudo tá resolvido. Quero dizer, quase tudo. Depois a Tomo tá felizona. Jan parabeniza ela e lhe chama pra passear pelo festival com ele. A mina só pede pro cara tirar essa fantasia primeiro. Daí eles vão no meio de café e as minas dão um bolo pra Tomo por conta da casa. Já o Jan elas não tratam tão bem assim. Devem estar com ciúmes da Tomo-chan. Fazer o que, né? A Tomo é um giga Shed vestida de príncipe. Depois eles vão na casa assombrada. Tomo se assusta e queria esbagaçar o fantasma, mas o Jan segura ela. Daí eles aproveitam pra competir no fute e o Jan leva a pior. Ela tá curtindo muito e se pergunta se vale a pena perder o que eles têm agora em troca de um namoro. No fim tá a galera dançando ao redor de uma fogueira. Carol e Misaki estão lá curtindo. As garotas chamam a Tomo pra dançar e ela fica bugadona. É aí que o Jan chega chamando ela pra dançar. A Tomo aceita e as garotas ficam batendo palmas. Os dois ficam super envergonhados. A Misuzu tá no canto sozinha se perguntando o que tá fazendo ali. Tanabe chega chamando ela pra dançar e a mina só ignora. Ela vai vazando de lá pensando que geral tem com quem ficar depois do festival menos ela. É aí que Carol chega pedindo desculpas por fazer ela esperar. Elas se sentam e Misuzu agradece, falando que Carol deu o papel de Cinderela pra ela e Tomo fazerem as pazes. Na verdade a Carol só queria uma foto da Misuzu vestida de princesa e não vai deixar ela apagar. Enquanto isso Tomo e Jan estão dançando. Tomo acha meio embaraçoso, ela não imaginava que ele ia lhe chamar pra dançar. A mina tá ligada que foi como amigo, mas se chegar daquele jeito na frente das outras pessoas faz parecer que eles são namorados. A galera vai entender errado. Jan já fala que eles não estariam errados de pensar aquilo. A Tomo fica tão surpresa que foge de lá. Na hora que o Jan deixou os papos interessantes ela foge. Que isso? Depois desse dia ela ficou bem energética com ele, chegando daquele jeito meio agressivo. Mas é só o Jan falar sobre o assunto que ela inventa uma desculpinha pra sair vazada. Ele até se pergunta se deve considerar aquilo como uma rejeição. Já na escola Carol tá abraçando a Misuzu e ela não ficou brava. Tomo fala
fala que Misuzu não gosta de sentir frio e esse é o motivo, é só ela ver um aquecedor que já deixa a Carol de lado. Então Carol pergunta cadê o Jan que ia vir com a Tomo, ela diz que coisas aconteceram no meio do caminho. É aí que Carol pergunta o que aconteceu com eles no festival cultural. A Tomo não fala nada com nada e sai vazada de lá. Misuzu acredita que o Jan falou algo equivalente a confessar seus sentimentos e a Tomo escolheu fugir dele. Carol pergunta por que se eles sentem a mesma coisa um pelo outro. Enquanto isso, o Jan tá chegando na escola e Misaki dá um salve. Ele percebe que algo aconteceu e pergunta. Daí Jan fala que gosta da Tomo, Misaki já dá um tapão nele todo feliz. Ele pede conselhos e Misaki recomenda falar que gosta dela. O Jan acha uma boa. O Misaki diz que não é o melhor em dar conselhos amorosos, só tá com a Carol porque fizeram um caminho pra ele. O cara tá ligado o quão difícil é falar seus reais sentimentos, mas já dá aquela motivada no Jan. Agora o maluco tá decidido, vai partir pra cima, mas primeiro chama a Misuzu pra conversar. Ele pede desculpas dizendo que tá apaixonado pela Tomo. Misuzu já pergunta o que isso tem a ver com ela. Desde antes do namoro deles ele gosta da Tomo, é por isso. O cara tava preocupado com a Misuzu, mas ela já manda a real, que o namoro deles foi um grande erro, ela só pegou ele e jogou fora. O Jan agradece, ele acha que chegou nesse ponto por causa dela. Misuzu discorda, mas até que ela ajudou um pouco, né? Antes deles voltarem pra aula, ela pergunta se foi seu primeiro amor. O Jan fala que não. Mano, o primeiro amor dele foi a mãe da Tomo com seu Sugoi Dekai gigante. Realmente é um primeiro amor de respeito. Eu pegaria a mãe da Tomo fácil. Bom, Misuzu fala que nunca amou ninguém e o Jan sai de lá pistola, dizendo que não tem como gostar dela mesmo. Eu não sei não, hein? Parece que a Misuzu ficou meio balançada, é meio suspeito. Na sala, Tomo recebe uma carta de desafio e é claro que ela vai aceitar. Depois ela vai no lugar combinado esperando sair no X1 com alguém, mas era só uma armadilha do Jan, agora ela não vai poder fugir. Ele pede pra ela bater nele, a mina não entende o porquê. É aí que ele diz que quando ela se declarou percebeu que não era como amigo. A Tomo pergunta se ele sabia de tudo, que até tava tentando ser mais feminina só por causa dele. Dessa daí ele não sabia. Claro que ela já desce o sarrafo no cara, mas se liga que não tem o direito de lhe bater. Afinal ela também ficou com medo do que ia acontecer com a relação deles. Mas agora o Jan não vai fugir, só que ela sim. Ele fala que os sentimentos dela podem ter mudado, mas lhe ama. A Tomo fica mais vermelha que um tomate e manda ele calar a boca lhe chamando de idiota. O cara fica sem entender nada. Depois ela se arrepende muito do vacilo, só surtou do nada. Carol diz que agora que eles sabem seus sentimentos é só sair. Tomo tá muito confuso sobre o que eles deveriam fazer, o que vai mudar entre eles, será se vai dar certo? Ela não sabe de nada, é tudo muito novo. É aí que pela primeira vez Misuzu revela seus sentimentos. A Carol ia saindo, mas Misuzu não deixa. Ela pede desculpas porque tudo que aconteceu entre Tomo e Jan foi sua culpa. Tomo acha que na verdade deveria agradecer a ela, mas Misuzu diz que ela não precisava ser mais feminina. Chorando ela fala que ninguém nunca quis que ela mudasse. Tomo nem acredita que ela tá chorando, elas choram juntas de emoção e Misuzu fala pra Tomo ir atrás dele como sempre fez. É só a Tomo-chan ser ela mesmo que já conquistou o cara. Misuzu fala que o amor é lindo e ninguém nunca vai entender seus sentimentos. Carol abraça ela falando que tem vários tipos de amor. As duas são amigas, mas ela quer dar um beijo nela. Que isso, então esse é o objetivo da Carol. Do lado de fora, Tomo pede mais uma chance, agora não vai fugir. Ela pergunta se ele realmente lhe ama. O cara afirma que sim. A mina esperou isso por tanto tempo que até parece um sonho. Ela diz que depois eles não vão mais poder ser melhores amigos. Ele não entende o porquê e os dois até têm uma leve discussão. O Jan já mostra o que quer que eles sejam, desafiando ela a subir uma escada. Mais uma vez a Tomo vence, ele ainda não é páreo pra ela. Mesmo se eles seriam um casal, ele ainda quer competir com ela como sempre fizeram. Ela gosta, mas pergunta se é assim que um cara e uma garota saem. Bom, Tomo é seu melhor amigo, sua rival e agora sua namorada. Ela fala que também ama ele e o cara até cai da escada, mas fica bem. Finalmente eles são um casal, cara, e que casal perfeito. Na moral, esse anime tá muito bom. Esse foi o penúltimo episódio. Comenta aí e deixa aquele likezão pra ajudar. E já se inscreve pra ficar ligado nos animes. É isso, fica bem e falou! Bom, o episódio começa com o Tomo se desculpando com o Jan, porque prometeu voltar pra casa com Misuzu e Carol. Ele diz que tá beleza e as minas acham estranho o cara levar numa boa. É aí que ele fala que não quer ser o tipo de cara que fica controlando a Tomo. Ela fica toda corada e as minas descem o sarrafo nele. Depois elas estão em uma lanchonete e Tomo diz que desde que Jan começou a lhe ver como mulher, ele ficou tranquilo demais. Isso aí tá irritando ela. As garotas entendem a Tomo, elas também estão irritadas com isso. O Jan se tornou o famoso soca-fofo. A Tomo quer mais agressividade. Na verdade,
verdade ela quer ver ele em pânico e Carol dá a ideia de beijá-lo. A Tomo não acha isso aí tão fácil assim. Então Misuzu recomenda eles irem assistir um filme que tem beijo, pra fazer o cara pensar em beijá-lo. Natal tá chegando e vai ser o encontro perfeito. Daí chega o dia do encontro e Tomo chega toda linda e ele fica bugadão. Ela diz que ele parece mais adulto e pergunta o que ele achou dela. O cara diz que ela tá bem bonita e gostou bastante. Ela tentou deixar ele sem jeito, mas aconteceu o contrário. Então eles vão pro filme e Tomo mostra qual eles vão assistir. O Jan já entra em pânico só de ver a imagem do beijo. Ela toda calma diz que eles não são mais crianças pra entrar em pânico por causa de um beijo. Jan percebe na hora que a mina evoluiu, ela tá muito madura. Depois de ficar uma semana olhando pra imagem, ela ganhou essa maturidade. Bom, o filme começa e não tem só beijo, rola uma sabugada também. Por essa a Tomo não esperava. Como o Misuzu recomenda um filme daqueles, e o Jan tá 100% concentrado no filme. Depois ela pergunta o que ele achou. O cara disse que era interessante. Ela tá se perguntando se ele gosta de assistir aquele tipo de safadeza. Jan fala que não curtia assistir filmes de romances, mas agora que se apaixonou por ela é outra história. Olha aí a Tomo pensando coisa errada. O cara só queria saber do romance deles. Ele já dá um presente de Natal, uns brincos que ficaram muito bons nela. Tomo também tem um presente, um cachecol que ela mesma fez. O cara já usa na hora. No momento a Tomo não tem o que reclamar dele, só ficou mais gananciosa querendo que ele lhe ame mais e mais. Tá ficando meio tarde e é hora de ir pra casa. A Tomo diz que vai pra casa dele. Chegando lá, fica sabendo que a mãe dele não tá e vai chegar tarde. Os dois estão sozinhos, os pais vão chegar tarde, só passa uma coisa na cabeça do Jan, jogar aquele bomba pet, só que a Tomo não tá no clima. Fica um silêncio e ele tenta se acalmar, só que a Tomo chega junto. Tem mais um momento de silêncio e é aí que ela não aguenta mais barganhar e fala que tá aí só pra beijá-lo. Jan já fica em choque, ele enrola um pouco e ela diz que sabia que não tem charme feminino. O maluco tá fazendo de tudo pra se segurar, ele pega ela de jeito e a mina mais bruta se pergunta se vai rolar uma sabugada. O cara fecha o punho e ela já pensa que não deveria ter chamado ele de soca fofo, só que ele dá um soco em seu próprio rosto. Tomo não entende nada, o Jan tá fazendo de tudo pra segurar o colossal. Daí ele diz que ela tem muito charme e tá louco pra beijá-la e tocá-la, só que tem que pensar nas coisas. Ele quer que seja algo especial, os dois ficam corados e é aí que ele diz que eles ainda nem são namorados. A Tomo fica pistola perguntando como assim eles não são namorados. Então o Jan fala que depois que se declarou pra ela foi falar com os pais dela. A Kemi aceitou de boa, mas o Goro diz que só ia aceitar se o Jan derrotasse ele primeiro. A Tomo já fica no puro ódio, cara. Em casa o Goro tá cabisbaixo, perguntando se Tomo é mesmo sua filha. Tomo chega lá pistolada com o paizão, ele enrola pra falar porque não aceitou o namoro de primeira e Tomo diz que lhe odeia. O paizão fica pior ainda. Tem a virada de ano, o novo ano chegou e Carol e Misuzu não estão conseguindo falar com a Tomo há dias. Jan vai visitá-la, mas a Kemi diz que ela não quer ver ninguém, mas se quiser pode aproveitar pra lutar contra o Goro. O paizão não tá muito bem, vai ser bem fácil de vencer. O problema é que o Jan também não tá no clima, cara, era a chance perfeita pra vencer. Bom, as aulas voltam e a Tomo não quer papo com ele, ela tá brava porque ele não contou antes sobre o paizão. O Jan só não quer fazer ela esperar, sabe que vai ser difícil derrotar o paizão, esse já é o objetivo da sua vida. Se passar a vida sem conseguir vencê-lo significa que eles nunca vão namorar. A Tomo já dá um botadão na cara dele. Ela tá ligada que enquanto ele for assim não vai conseguir vencer, não importa o quão capaz seja. É aí que Misuzu e Carol aparecem. Tomo ignorou elas 2 semanas, as férias de inverno inteiras, e já pede desculpas. Então explica o que aconteceu. Ela acredita que o Jan vai conseguir vencer se treinar por uns anos, isso aí já é tempo demais. Misuzu quer saber o que Tomo vai fazer, mas ela acha que não pode fazer nada. No fim da aula o Jan fala que vai peitar o paizão hoje, o cara tá motivado. O paizão tá lá meditando e ele já chega dando um socão, mas o velho é ligeiro. Ele disse que ia aceitar o desafio a qualquer momento e o Jan tá aí pra isso. O paizão achava que o Jan ia desistir da Tomo, só que o cara vai fazer o necessário para derrotá-lo, até levou a Kimi pra deixar o paizão bugado. Enquanto isso, Tomo tá se perguntando se deveria ir ver a luta. Ela até esquece que tá no meio de uma luta esbagaçando o coitado do Misaki. A mina conta o que aconteceu e ele diz que já sabia e fala que ela deveria ir torcer pelo Jan, isso vai ajudar ele a vencer. Ela já sai de lá a milhão, passa por Misuzu e Carol que nem uma bala. Na luta o Jan já foi solado várias vezes, mas não desiste. O cara fica surpreso da Tomo tá lá, ela diz que eles se gostam e a única pedra na estrada é o paizão, por isso ela vai derrotar ele. Isso aí não faz sentido nenhum, afinal a luta é entre os dois. Ela diz que não vai atrapalhar na luta, mas se ele cair e não conseguir levantar, vai lutar por ele. Jan, vendo o olhar dela, percebe que a mina tá falando sério, isso deixa ele mais motivado ainda. Os dois perceberam um jeito de vencer o paizão. Jan notou que ele tá diferente, tá dando golpes largos que deixam sua guarda aberta. Ele acha que isso aí é intencional e essa é a sua chance de vencer. Mesmo tendo essas aberturas, vai ser difícil derrotar um monstro daquele tamanho com golpes leves. Jan se liga que o paizão quer alguém capaz de proteger a Tomo. Ele consegue acertar um soco na cara do sogrão e
o bicho fica até um pouco zonzo. Geral acha que o Jan finalmente venceu, mas não foi o suficiente. A Kemi já acaba com aquela palhaçada e o Goro admite que o Jan venceu. A Tomo já fica como, cara? Pura felicidade, dá até um mata-leão nele. Depois da luta tá tudo ok entre eles. A Tomo ia falar, mas Jan pede ela primeiro em namoro. A mina fica pistola porque queria fazer isso, mas ele diz que é o trabalho do homem. Pra eles ficarem kits, ela toma a atitude de dar o primeiro beijo. Finalmente, senhores, apenas 13 episódios para o tão esperado beijo. Ela fala que ele foi incrível quando venceu o paizão, fez o coração dela disparar, mas agora é ela quem vai fazer o coração dele disparar. É claro que os dois vão disputar nisso também, esse é o meu casal. Assim acaba a primeira temporada de Tomo-chan. O que eu posso dizer é que eu gostei bastante do anime, cara. Vamos aguardar agora a segunda temporada. Comenta aí o que achou desse anime, deixa aquele likezão pra fortalecer o clã e já se inscreve pra ficar ligado nos animes. É isso, fica bem e falou!